Fala, chat. Boa noite. Vocês estão aí? É Supremo. Pô, cara, eu vi. Ri pra caralho com essa porra. Não imagino que deva rolar algo assim. Faz muito sentido. Daria muita importância a todo mundo e não é importante não. Agora, existe uma maneira, de fato, de você se tornar um deus para um mundo, né? Como ele estava dizendo. E é você criando uma história. Nesse sentido, você é o deus daquele mundo, considerando que tudo que você escolhe acontece. Você quer rola. E é isso. As decisões, quem vive, quem morre, o que acontece, grandes eventos ou não, enfim. Quando você cria um mundo novo, você se torna um deus dele, né? Então, basicamente, como escritor, você pode fazer isso. Essa aí é a única maneira de rolar. O restante é só delírio e, como eu falei, coisa de adolescente Ed que fica vendo muito anime, né? Tá vendo anime demais, tem que dar uma diminuída. Bom, ontem teve aquele problema na live, né? De não tá conseguindo aparecer o som por algum motivo do Chrome e do Opera, né? E sons de maneira geral além do meu mic, né? Por algum motivo eu não tava captando, não tava passando pro meu OBS e do OBS pra vocês. Porque para mim, eu escutava e depois quando acabou a live ficou registrado na gravação. Não faço ideia o que aconteceu, né? Menor ideia. Eu sei que eu mexi nessa merda. Eu mexi nessa merda. Mexi. Nada resolveu. Aí eu fui dormir. Hoje eu literalmente abri uma live teste pra ver se ia estar igual e eu não mexi em nada. E funcionou. Então, é isso. Só quando quer. Olha, ó, Guilherme. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Se a caraca serviu, eu posso fazer também nada, né? Eu deixei no ar. Você já veio gritando aqui que a culpa não é sua? Aí, ó. Pô, aí é complicado. Mas eu não disse nada. Não posso falar que eu disse, né? Eu sei que você cobrou, pô. Quase não teve, tava mó cansado. Ainda tô cansado, na verdade. Mas precisa ter conteúdo pra segunda live, né? Ó, pro segundo canal. A real é que hoje teria live no YouTube, né? Antes que nem teve vídeo no YouTube. Mas eu fiquei com preguiça, tô cansado. E falei, ah, foda-se, vou criar conteúdo pro segundo canal mesmo e que se foda. Amanhã tem live no YouTube. Até porque amanhã, como eu fico praticamente o dia inteiro fora de casa, eu não vou ter tempo, né? Porque eu vou chegar e vou ter inglês, então vai ser corrido pra caramba. Ah, quer saber? Deixa pra amanhã. Amanhã eu faço live no YouTube. Tá tudo certo. Então acho que eu vou tentar continuar o vídeo que eu tava tentando ver ontem, mas que eu não pude, né? Por conta do problema que deu, né? Vai mandar, pô. Tem problemas. Eu só espero que esteja funcionando certinho essa porra pelo bug de novo. Então eu vou ficar em choque. E mais cedo eu fiz um teste e funcionou. Nada faria sentido se bugasse de novo. Não, Gu, é só amanhã só. E não faz sentido ver hoje, não. Pedro, a música é só lá no YouTube, velho. É porque, se fosse o caso, eu teria que repostar lá no canal, né? Não ia dar certo.
Vamos lá, ser nerd é legal agora? Pergunta 17 do Daniel Fernandes, que eu espero que funcione e não tenha nenhum tipo de problema no áudio, né? Poder me encontrar e me dar oi lá. Eu já falei Arthur, antes que esse canal vai mudar um bocado pra ter basicamente só vídeo longo e bem tá saindo áudio? trabalhado, mas até eu conseguir fazer essa transição, eu preciso de uns vídeos mais curtinhos, e aí eu vou pra São Paulo, então tudo ficou um pouquinho muito apertado. Portanto, vamos responder umas perguntas de vocês aí, pra gente poder ter um pouquinho de conteúdo enquanto eu estou ausente. Conteúdo. Cabrito69 perguntou duas coisas, porque ele é muito apressado. Por que eu vejo uma onda de pessoas julgando obras de clichês como se fosse algo ruim? Já vi Porque pode ser algo ruim, sim, ué. Eu vou falar uma coisa específica sobre clichê, na minha visão, até porque a gente aqui não é entendedor de porra nenhuma, não. Aqui a gente opina pra caralho sobre qualquer coisa, beleza? Se o pessoal tá aqui pra ver minha opinião, é isso que vai ver, ok? Clichê é necessariamente erro ou um problema? Não. Clichê é nada mais nada menos do que uma coisa que é utilizada em vários tipos de histórias, né? É basicamente o mesmo tipo de assunto, né? Mesma decisão, mesma ideia, algo semelhante, né? Então, cara, não tem muito que eu posso dizer a respeito disso. Não é um erro usar o poder da amizade pro protagonista tirar a força do cu e derrotar o vilão. Não é necessariamente isso é um erro. Essa sua proposta, parte do pessoal não vai gostar, parte vai gostar. E acontece e tá tudo bem. As duas coisas podem coexistir. Essa que é a diferença. Nem tudo que vai te agradar vai me agradar e vice-versa, velho. Então depende só de você. Se você gosta de ver obras que são mais clichês, você gosta de determinados clichês, é tudo especificamente de você. E acontece, isso vai te atrapalhar ou não. Isso é com você. Então, pô, não dá pra justificar que, não, tudo que é clichê assim é uma merda. Não dá pra ser extremo assim, mas também quem fica incomodado com alguma coisa que não esperava que acontecesse e sai um negócio muito clichê, é isso, velho. A vida é assim. Não tem o que fazer. gente falando que Jujutsu Kaisen teria sido melhor com um final triste e melancólico, mas eu discordo. Aí, ó, a opinião sua. Pra mim, Jujutsu Kaisen tem um final horrível, patético, extremamente ruim, no sentido que ele pegou os personagens que literalmente carregaram a obra, enfiou no cu e entregou aquela porra lá, que ninguém morreu. Só o Gojo e o Sukuna, olha só. Que loucura, né? Acontece, porra. Pra uma obra que vocês a vida inteira defenderam, que era uma obra que, olha só, ele mata quem tem que matar, mata muito seco, sem nenhum tipo de preparação, não te deixa ficar triste, porque é tudo fácil, tudo seco mesmo, assim, e os personagens, eles não tem tempo pra sofrer, que já começa outra coisa, então é normal, é mais um dia a dia desse mundo horrível que é Jujutsu, e no final não morre ninguém. Que porra é essa? Porra, não tem como, velho. Aí, pô, ou você argumenta de um jeito ou de outro, cara. 2. Percebi de uns tempos pra cá que animes e mangás estão ficando muito populares. Percebeu de uns tempos pra cá? Ah, cara. Quantos anos você tem? Tem 15, velho. Porra é essa, velho? Na moral, a visão de mundo tá precisando expandir um pouco mais, né? O anime e o mangá não ficou muito popular de um tempinho pra cá, não. Já tem umas décadas aí. Até mesmo os noias que já conheci no colégio assistem animes. Há 10 anos É, tipo, as pessoas têm internet, né? Faz parte da cultura, sabe? Não tem nenhum tipo de surpresa nisso, não. atrás, quem assistia animes muitas vezes era visto como um nerd virjola. Como Há 10 anos atrás era 2014, o Brasil tava tomando 7-1. Você vai dizer que 10 anos atrás era pouca gente que assistia anime? Moleque, pouca gente que assistia anime era 30 anos atrás, meu filho. 40 anos atrás, não 10 anos atrás, pelo amor de Deus, né? Como você acha que essa mudança aconteceu? Em primeiro lugar, tem um vídeo nesse canal aqui sobre clichês. Vai lá dar uma olhada, que aí tem a minha visão em geral sobre a questão de clichês. Mas falando aqui um pouco por cima. Uma história é baseada em vários tropes, ou tropos. Elementos da sua história que são comuns para diversas histórias diferentes. Justo. Tem um alívio cômico, ele é um trope. Tem um anti-herói dark e edgy, ele é trope. Tem uma profecia, isso é um trope. Uma história acabou com um final feliz, isso é um trope. Um clichê vem quando esse trope é repetido tantas vezes que acaba ficando cansativo pro público. Portanto, é muito problema aqui é vago mas é e eu exatamente não isso. gosto que usem clichê como uma ofensa a alguma coisa. Porque o clichê tá nos olhos de quem vê. Eu não consumo muito história de romance. Tudo que eu ver em uma história de romance é um pouco novo pra mim. Mas pra quem já consumiu 500 milhões de histórias de romance, muitos daqueles tropos ali agora são clichês. Claro, então claro. é muito vago. O problema de um clichê pra mim vem mais na intenção do autor e como você consegue ver isso na história e Papo reto. como esse clichê se encaixa com o resto da narrativa. No sentido de, se você inserir um clichê na história porque você já
já viu que isso é um elemento que esteve em outras histórias e, já tá nas outras, né? Tem que estar aqui também. Aí isso não é legal. Se você colocou porque você acha Os Battle Shonen tem que inventar arco de torneio por tabela, porque senão não é Battle Shonen, né? que encaixa, aí você acha que encaixa, tá tudo bem. A galera pode ficar muito cansada porque já viu isso antes, mas se você acha que encaixa, encaixa. Observar um elemento individualmente, ao invés de como esse elemento interage com a narrativa em geral, não é uma coisa muito legal a se fazer. E quanto a Jujutsu, eu não esperava que ia ter um final mais positivo, então não incomodou. Eu esperava que ia ser um final mais agridocezão mesmo, só que aí não foi. Eu tipo, tudo bem, tudo faz. Indo pra segunda pergunta, ser nerd é legal hoje em dia. Isso é estranho de dizer, mas meio que é, né? Filmes e séries, blockbusters, ou que querem ter muita view hoje em dia são de quadrinho de super-heróis ou de jogos. Teve um filme de D&D há pouco tempo. Né? Até Stranger Things, por exemplo, usa muito D&D como um contexto pra sua história e Justo. foi uma das primeiras temporadas mais hypadas que eu já vi na minha vida. Não é especificamente que animes se tornaram mais popular, é que coisas relacionadas à cultura geek se tornaram mais populares. Justíssimo. E anime está nisso também. Portanto, todo mundo vê anime hoje em dia. Vai durar pra sempre? Eu não sei, mas esse é o mundo que vivemos agora. Lucas Oliver 2571 perguntou: qual sua opinião sobre Percy Jackson? Por que você acha que essa saga de livros e as outras sagas seguintes deram tão certo do seu ponto de vista? A pergunta não é pro Danael, mas eu vou falar também, porque, novamente, né, vocês clicaram aqui no vídeo pra ver a minha opinião também, beleza? Minha opinião sobre Percy Jackson. Eu acho que foi uma obsessão minha. Na época eu tinha ali por volta da 15 a 20 e poucos anos. Mais ou menos isso, né? Foi da adolescência até jovem adulto. Então, realmente era muito maluco por isso, né? Conheci por causa do filme, que é horrível, mas pelo menos serviu de apresentação. Aí tem aquele segundo filme lá que é patético, a gente vê que não existe. Mas é uma boa saga teen de livros, né? Acho que é bom para as pessoas que não estão muito acostumadas a ler muito, ser introduzidas à leitura, considerando que é uma leitura fácil e que elementa um padrão para você se acostumar a ler, né? Porque eu lembro que naquela época eu não era de uma pessoa que gostava muito de ler. Eu falei isso no passado. E eu comecei a ter hábito de leitura a partir do final do ensino médio, basicamente, ali no primeiro ano em diante. Mas principalmente no final do ensino médio. E essa foi uma das primeiras sagas que eu li inteira, tá ligado? Quando eu terminei o quinto livro, né? Tava, tipo, tinha saído já o primeiro da continuação, né? Que é o Herói dos Olimpos, né? Eu já tinha saído a primeira antologia, né? Assim que fala, acho que é. E eu vi, tipo, tudo na tacada só, praticamente. Eu li pra caralho aquela porra, meu Deus do céu. Eu lembro que, pô, tinha um livro que eu li em um dia só, pra você ter noção, isso é insano na minha cabeça. Naquela época, né, de uma criança que não. Barra adolescente que não queria nada de ler porra nenhuma, ler um livro inteiro num dia era irreal, né? Então acabou que eu viciei muito, li aquela porra toda, li depois, obviamente, né? À medida que foi saindo, né? Porque a segunda saga dessa porra não tinha saído tudo ainda, tava saindo o segundo, se eu não me engano, em época. Então eu comprei, eu tenho todos aqui ainda, guardado no meu guarda-roupa. E é uma série que eu tenho um carinho especial por ela, por mais que hoje em dia eu não tenho tanto contato mais, né? Então, é uma fase da vida, né? Acontece. Eu não acho que seja ruim ou algo do tipo, né? É aquilo lá, é ok, uma série bem teen, com elementos clichês que agrada esse tipo de público. Mas nada demais também. E ó, elenca também uma coisa que eu gosto bastante, que é mitologia grega. Então enfim, é foda, eu gosto bastante. No caso, gostava bastante. Hoje em dia eu sou meio neutro, né? Não tenho tanta vontade de voltar assim atrás das coisas, né? Eu sei que depois do última saga, que particularmente eu não gostei de como terminou, teve uma nova saga, e aí pegaram, em vez de continuar ali com o Percy e companhia, eles trocaram o protagonista, né? Até tem os outros personagens ali que sobraram vivos, né, de fundo, né, como personagem secundário, fazendo cameos de vez em quando. Mas aí o protagonista virou a porra lá do Apollo, que por algum motivo virou campista. Não sei que porra é essa. E aí depois continuou com o Nico lá, enfim. O Nico é legal, mas não acho que ele seja um personagem que funciona como protagonista. Acho que ele seria melhor como secundário, né? Ele sempre foi. E, enfim, protagonista Ed, né? Ele é o Ed Lord, então. Então, enfim, aí tem o Apollo como protagonista. Que porra é essa ideia de merda? Botar um Deus como um adolescente? Porra é essa? Aí eu falei, foda-se essa merda. E se foda essa porra e seguir a vida. É isso.
Completa, eu só li a primeira saga de Percy Jackson. Eu hoje em dia não curto mais tanto no sentido de eu não voltaria pros livros. Mas foi uma parte muito importante da minha infância, do meu processo de começar a ler livros. Rapaz, olha só, exatamente a mesma coisa que eu. Tenho muito carinho por eles. Minha visão é, e eu tô falando só da primeira saga. Em primeiro lugar, a forma como o Rick Riordan junta a história principal e as histórias sendo contadas momento a momento é muito legal. Cada capítulozinho parece uma mini aventurinha no meio da aventura maior que tá sendo contado no livro, que tá Papo reto. sendo contada na saga inteira. Ladrão de Raios é a história inteira deles indo atrás do Ladrão de Raios, tentando recuperar o raio. Mas aqui um momentinho no meio, onde ele luta contra a Medusa. Se eu não me engano, ele luta contra o Mantícore no primeiro também. Essas aventurezinhas, esses acontecimentozinhos no meio da aventura são divertidos de ler por conta própria. Então prende muito uma criança ou um adolescente, pré-adolescente que seja, lendo esse livro. Porque não é só um bando de gente conversando sobre o plot. Tem uma série da Disney, eu esqueci de falar, né, que tá saindo aí, né, saiu a primeira temporada, não foi tão bem, mas eu acho que foi renovado pra segunda. E só focando no plot, e conversando do plot, e aí o plot, e falando do plot, e eventualmente a gente chega na parte divertida do livro. Não, o livro inteiro é divertido. E aí se a gente expande pras sagas, é Mar de Monstros, sobre indo pro Mar de Monstros. Só que tem a saga principal do que está acontecendo também. São várias historiazinhas dentro de uma história maior, dentro de uma história maior. Esse estilo de escrita é muito legal pra uma criança. Outro ponto também, e esse é particular da primeira saga de Percy Jackson, eu adoro que o livro tá em primeira pessoa. Percy é um protagonista muito fácil de você se encaixar nele, se Isso também é um negócio que pega bastante, né? É verdade pra caralho isso daqui. Eu tenho uma grande tendência a gostar muito de personagens que eu consigo me ver muito, né? Por empatia. Meus personagens favoritos geralmente são aqueles que eu consigo ou me ver fazendo ações semelhantes ou compreender o que ele tá passando, a jornada que ele tá passando e por empatia me afeiçoar a ele, né? Fora personagens como o Goku, que eu acompanho toda a jornada dele inteira, né? Toda a vida dele, basicamente, desde criança até adulto, avô, tá ligado? Então, tipo, é um universo gigantesco, é a minha vida acompanhando o bagulho, né? Então são coisas que o carinho é maior nesse sentido. Mas geralmente são isso que me atrai. Eu penso entre nisso, né? Porque a gente cresce, por mais que seja uma perspectiva totalmente diferente, como um moleque de Nova York, né, vive. Não é Nova York porra nenhuma, Nova York é Annabeth, ele é de Nova Orleans. Eu esqueci a cidade do filho da puta. Não é Nova York, não, tô ficando louco. Ou era uma parte de Nova York, não me recordo de cabeça que agora tem muitos anos que eu li essa porra. Enfim, foda-se onde ele nasceu. É dos Estados Unidos, né? Então a vivência é totalmente diferente, mas ainda assim, a forma como a gente passa pelas coisas semelhantes que o Rick consegue botar, porque o Rick, quando ele escreveu basicamente por causa dos filhos dele. Então, passando pelas suas fases da vida, né? E por causa disso, ele pode tão facilmente ver a perspectiva da vida, né, dos filhos e traduzir para a escrita do livro dele. Então, eu acho que é por isso que é tão bom. Ele conseguiu muito bem elencar essas coisas e isso é muito foda, cara. Imaginar e falar, nossa, eu sou literalmente Percy Jackson. Só que ele tem muita personalidade ainda assim. Ele é meio babaca e é parte do motivo pelo qual eu gosto do personagem. Ele tem falhas, né? Eu acho muito importante quando você vai construir, criar seu personagem, você que tá querendo criar qualquer coisa na sua vida, você nunca tem que fazer um personagem que é idealizado ou coisa mais absurda e bonzinha do mundo, não. Você pode fazer um personagem que é extremamente íntegro, perfeito, maravilhoso, e um monte de coisas adjetivos. Até pode, situacionalmente, pra colocar sobre ele num contexto específico. Eu gosto de pensar muito no Jonathan. Por isso que ele é o meu pior de hoje, inclusive, hein? Eu não curto tanto essa característica perfeita dele ser um cavaleiro perfeito que comete erros praticamente. Tá tudo bem, né? Não, ele é um excesso de moral elevada, né? Um excesso. Entretanto, porém, todavia, eu gosto muito do Superman, que é um personagem praticamente igual, se você parar pra pensar. Mas ele tem questões que fazem ele ser assim, e ainda assim ele comete erros, tá? Então, é importante você lembrar, se você quer fazer um personagem mais humano, você tem que trazer um personagem que ele vai ser, não exatamente como você. Eu sei que ninguém é perfeito, mas seria meu pai a fazer self-insert. Então, faz um personagem que ele pode ser bom, de um modo geral, né? Ele é alinhado com uma alinhação tipo um personagem bom, life good, basicamente. Ok, bacana. Você faz lá e faz ele ter atitudes positivas e tal, mas você vai lá e coloca uma característica negativa na personalidade dele. Faz ele ser uma pessoa altruísta, mas ele ser alguém que é extremamente prepotente e quer resolver as coisas sozinho, não confia muito fácil nos aliados ou nos amigos, né? Ou alguém que acaba, em algum momento, pode ficar enfurecido e passar
por uma perda muito grande, aí quer se vingar, e isso começa a corromper um pouco das suas atitudes, colocar ele em caminho tortuoso por causa das escolhas que ele tá fazendo. Aí você sabe, não, esse personagem é um personagem bom, mas ele comete erros aqui que na perspectiva de outras pessoas, e até gente que o conhece, jamais pensariam e imaginariam que ele faria esse tipo de coisa. Então você vai criando elementos para sua história, colocando o personagem, que na teoria é um personagem bom, para passar e fazer coisas que moralmente é questionável. Isso é fazer um personagem direito. É fazer um personagem que é raso e consegue uma linha de raciocínio de personagem só e foda-se, tá ligado? Dá pra fazer e fazer funcionar? Até dá, pô. Tem um monte de ideias e exemplos que eu não tô pensando aqui agora, que eu tô falando de supetão. Mas, pô, é muito mais da hora, na minha visão, fazer um personagem mais complexo, assim, com mais camadas, velho. Principalmente se você quer fazer um estilo de personagem que vai passar por um arco de redenção depois, né? Você pega um personagem que ele tá ali com uma aura maligna, ele faz coisas ruins, ele tem toda uma visão deturpada, e aí você vai construindo uma forma de você vai mudar todo esse arco e fazer ele perceber a cagada que ele tava fazendo, o merda que ele era, e evoluir e melhorar como pessoa. Eu prefiro personagens assim. Acho que dá muito mais humanidade pros personagens. Novamente, a gente entra na perspectiva de empatia, né? Então é quando você consegue perceber em personagens assim, essas falhas de caráter e momentos ruins que você pode ter passado também, e acaba percebendo ao longo do processo que você vai amadurecendo uma melhora e um aprendizado que você teve ali e é refletido naquele personagem. Eu acho isso muito foda, cara. Ele é um otário de forma positiva. Quem está contando essa história é o Percy, e ele conta essa história bem, porque a escrita não é seca e objetiva. A escrita tá do ponto de vista dele. Tem uma cena em Batalha do Labirinto, se eu não me engano, onde tá o Percy e a Annabeth, e aí tem os montes atrás deles, e aí o Percy fala, tipo, vai que eu vou ficar aqui e lidar com eles e tal. E ela vai e beija ele, e depois vai embora. O que tava no texto depois disso, se me lembro bem, era algo do estilo, eu tô com vontade de sentar no chão e pensar um pouco sobre a vida agora, mas eu meio que tô ocupado com os montes aqui tentando matar, né? É engraçado, é divertido. Eu acho que esse é o maior ponto de Percy Jackson que faz Percy Jackson funcionar. Ele é divertido, é legal de ler, especialmente se fosse o primeiro livro. É uma chita gostosinha. Não conversa mais comigo hoje em dia, porque é claramente para um público infanto-juvenil, mas é um ótimo livro para um público infanto-juvenil. É bem divertido. Kaito disse, tudo que é Ed é objetivamente ruim, ou tem como colocar isso numa história de forma adequada? Dá pra fazer funcionar praticamente tudo, né? Eu acho que eu não vou falar, cravar aqui, que vocês vão lançar alguma coisa muito bizarra, ou beirando o criminoso, eu falar, olha só, você faria conseguir isso daqui ser bem feito? Não vou falar nada aqui não. Não, nem fudendo. Não espero que eu fale algo do tipo. Agora, sobre o assunto de algo Ed, é claro que dá pra fazer, pô. É só nivelar as coisas direito, pô. Se você fizer, sei lá, eu ia falar de Berserk, mas eu acho que Berserk não deve ser o melhor assunto pra esse tipo de coisa. Eu prefiro falar de Ragnar Crimson. É uma obra extremamente Ed. Pra um caralho, tá ligado? E puta que pariu. É uma das paradas mais legais que eu vi recentemente. Eu me apaixonei pela porra daquele negócio. E é muito ruim. Sendo sincero, é muito ruim. E é tão ruim que fica bom. E eu comecei a adorar essa porra. E quanto mais Ed fica, fica melhor. Véi, é maravilhoso, cara. Eu não tenho o que fazer. Então, porra, dá pra fazer funcionar dependendo do contexto que você tá vendo. Não tem muito mais o que eu posso É falar. objetivamente ruim. Limpa isso, tira isso de mim, meu Deus. Que nojo. A resposta... Morreu. Cara, realmente tem a alergia à palavra objetivo, tá bom. A resposta é obviamente não. Nem tudo que é Ed é ruim. Ed é usado muito como um insulto pra falar muito aquelas histórias, os personagens são muito, não é uma fase mãe, sabe? Usam o lado sombrio e dark. Muitas vezes quando usam Ed como insulto, eles estão falando que tem esse lado, porém ele é vazio e não tem nada mais profundo do que isso. É só pra tentar chocar e fazer um personagem legalzão. Mas eu não acho isso certo. Eu acho o Guts de Berserk, por exemplo, um personagem Ed. Ele também é um personagem extremamente complexo e profundo. Esse meio que é o ponto. Esses momentos Edzão dele são meio que uma máscara, intencional ou não, por causa que o mundo feriu ele muito, então ele vai ferir de volta. Tá ótimo. É muito Ed, mas tá ótimo. E eu sei que uma galera fala, não, o Guts não é Ed, ele só é dark e traumatizado. Ele age da exata mesma forma que muitos personagens que a galera critica por serem Ed, porém, ele é bem escrito. Se você quiser usar Ed como é isso e é mal escrito, então é contigo. Mas não é muito essa vibe não pra mim. Além disso, dá pra fazer um personagem Ed simples e básico e raso que é legal. Badass e fodão os caras 4. Tá tudo bem, acontece. Então, a minha resposta é essa. Não é impossível ser bom, não. É só fazer alguma coisa boa. Dragão Reptiliano perguntou,
perguntou: alguma dica sobre como começar a escrever uma história? Tenho uma sempre planejada, mas não sei como começar a escrever de verdade. Cara, é muito simples. Você senta a bunda, Escreve. olha pro teclado, olha pro computador, e aí você não faz nada pelo resto da sua vida, porque é difícil começar. Eu tô brincando. Cara, não tem muito o que fazer, não. Sendo sincero, a melhor ideia é sentar e se forçar a fazer. E aí você faz isso todo dia. E aí você vai provavelmente escrever 2 linhas num dia, um parágrafo no outro dia. Aí do nada você vai escrever 5 páginas. E aí no dia seguinte você não vai escrever nada. E é assim que é a escrita, velho. Tem dias que flui muito bem, tem dias que não vai servir de nada. A verdade é essa. Você vê grandes escritores de livros mundo afora, eles têm seus próprios métodos de trabalho, claro. Mas inevitavelmente tem dias que eles não estão bem. Tem dias que vai ser um processo criativo tão ruim ao ponto de ser vazio e não conseguir produzir porra nenhuma. Acontece. Então, velho, eu recomendo, sei lá, quando você não tá conseguindo produzir nada, aí você para, não fica se forçando, vai procurar uma outra coisa pra fazer, tenta ver uma série, tenta ver um anime, sei lá, vai ler alguma coisa, alguma história, alguma fanfic, qualquer porra que você quiser ver. E pode, em algum momento, ali, te inspirar a produzir mais coisa depois. Se é o que você quer fazer de fato, é ficar escrevendo coisa. Beleza? Fora isso, tem muito que eu posso dizer. Você escreve, porra! Caralho! Porra! Como que a gente começa a escrever uma história? Escreve a porra da história! Nenhuma dica que essa eu é a verdade. falar aqui consegue superar a habilidade de você só sentar a bunda e escrever. De você praticar a sua escrita. Você pode começar a escrever e pensar, isso aqui é muito difícil. Ou, isso aqui não tá bom. Nossa, tô muito ruim nisso daqui. Já começaram Cara, escreve. Tá muito ruim. Continua escrevendo. Inevitavelmente você vai melhorar com o tempo, porque isso é repetição, obviamente. Mas continua escrevendo. Futuramente, se você perceber que tá ruim, porque enquanto você escreve, você tem que ler o que você tá escrevendo também, obviamente, né? Vem depois de tempos em tempos. Volta e refaz. Não tem apego ao ponto da primeira escrita sua ser algo perfeito. Não vai, tá ligado? Grandes escritores, qualquer pessoa, na verdade, que tá se preparando para fazer algo, especificamente, produzido de primeira, é muito difícil de fazer. Então, cara, como você não tem que ficar vivendo disso, você não tem que ficar nessa neura de produzir 5 roteiros diferentes para escolher qual que vai ir para uma parada final, né? Um produto final. Cara, escreve pra caralho lá, depois você para, relê. Achou ruim, depois volta e muda. Você não achou que tá tão ruim assim, continua. E vai seguindo, não tem muito o que fazer também. Você cobra demais. Tu vai tocar com uma porra de um tubérculo por, sei lá, 4 meses. Até você pegar o jeito. Mesmo que você saiba tudo de teoria musical. Porque a prática é importante. Então essa é a minha dica. Leia tanto a parte teórica de como deveria funcionar uma narrativa, quanto leia literalmente histórias, consuma não tem as histórias segredo, pra você cara. ter um repertório a partir disso. Uma base mais ou menos de como você vê diálogos que são legais, ou vê descrições que você acha que são legais. Leia, consuma obras, e aí você vai lá escrever, e você escreve. A dica que eu sempre gosto de dar é escreve no mínimo 200 palavras por dia. Se for, claro, um texto em prosa, óbvio. Se for uma HQ ou sei lá, desenha um painel por dia. Mesmo se estiver uma merda, mesmo se você achar, nossa, aqui tá muito ruim, foda-se, escreve. E amanhã escreve mais, depois escreve mais, depois escreve mais. Acostume-se ao essa hábito linha de de pensamento. escrever. Depois você pensa na qualidade. Você não vai publicar a primeira coisa que você escrever, acredite. Você vai mudar e mudar de novo, e reescrever partes e blá blá blá. Bullies Watching perguntou: Daniel, qual dica você daria pra alguém que quer mestrar uma campanha de RPG com foco em terror e com muita cutscene? 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 Em um RPG de cutscene? Tu falou campanha de RPG, então eu tô assumindo que é RPG de mesa. Tecnicamente ele pode usar também Caralho, deu branco agora o nome da porra da ferramenta. Roll20. Pode usar a porra do Roll20 pra poder mestrar pra pessoal, tipo, em Discord ou. Enfim. A porra do site que for, né? Pra poder fazer a parada. E nesse sentido até vai. Dá pra colocar de fato elemento visual usando o computador, como cutscene mesmo pra fazer uma apresentação. Se você quiser fazer algo elaborado e não apenas falando sobre o que tá acontecendo em cena, você prepara de antemão algo pra mostrar. Então, tipo, dá pra fazer assim. Nós não vendemos isso aqui, senhor, desculpe. Talvez na loja do seu Zé, no fim da rua, tenha lá umas cutscenes pra tu comprar, quem sabe. Tava falando um pouco mais sério. O que eu tô assumindo que você está dizendo é um foco no roleplay, né? Sair de perto da ideia de combate e mais pra roleplay. A minha resposta pra você pode ser muito broxante, que é só mestre, irmão. Uma história de RPG de mesa não precisa de muito combate. Eu, quando mestro, não boto muito combate. Eu não gosto. Cara, eu discordo pra caralho. Sendo sincero, eu acho que a parte mais legal de um RPG é justamente o combate. Que é o momento que você vai
literalmente estar o mais tenso possível com o seu personagem. E é o momento que você pode literalmente morrer e perder o personagem e ter começado do zero, né? Escrevendo tudo de novo e passando por tudo e depois processo de novo. Né? Então você tem a chance de perder algo pra sempre, sabe? Nesse sentido, você se doa, você tem que pensar rápido e fazer as coisas. O combate é um elemento muito importante da parada. Eu não acho que é o único momento importante, o único parada que realmente importa. Óbvio que não, tem vários elementos importantes pra você fazer um RPG. Mas, porra, falar que não é importante, na minha visão, tá equivocado, com todo respeito. Gosto de narrar combate. Narrar combate é chato. Assim como eu falei mais antes, prática. É só praticar, mestrar, que aí eventualmente você pega o jeito. É isso. Se É o que isso, você quiser não dizer tá com errado, cutscene é bem são fazer. aquelas Tem que fazer. cenas onde você tá Quanto narrando mais você faz, meio que pra melhor si você mesmo, fica. no sentido de você tá narrando uma coisa com um bando de NPCs conversando entre si e tendo os arcos dos próprios NPCs, e explorando o mundo entre eles, enquanto Tudo isso é muito importante, mas não tem sentimento melhor dentro do RPG quando você tá num momento muito tenso, numa luta, tá difícil, tá frenética. Você pensar numa estratégia muito específica por causa que tudo se alinha, aonde o personagem inimigo tá, onde o seu personagem tá, como eles estão em relação a poderes eles estão usando, né, a arma que eles estão usando ali. Aí você rola a porra do D20 e cai em 20. Moleque, você lança uma narração da sequência da coisa que ele vai fazer e dá um crítico glorioso. Quando mais a narração que você tá fazendo empolga todo mundo na mesa e faz uma jogada absurda, e você vai e derrota um cara que tá, tipo, trucidando geral, salvando não só o seu personagem, mas a sua PT inteira. Moleque, isso é uma das sensações mais maravilhosas pra quem joga RPG. Então, não consigo entender por que ele tá falando que é paia mestrar luta em RPG. Desculpa, eu acho que é o extremo oposto. os players estão ali meio que só assistindo, sabe? Não tem Assistindo sensação uma melhor, na cutscene. verdade. Não. A minha resposta é não. Isso só não é legal de se fazer em um RPG. Pão de Ló 90 perguntou: quem ganha na porrada, Jacket ou Zero? Jacket sendo protagonista de Hotline Miami e Zero sendo protagonista de Katana Zero. Eu só tô respondendo Sei esse, lá. eu não falo de Power Scaling, pau no cu. Mas só tô respondendo esse porque já me perguntaram Sei lá, eu vou no outro lá porque Katana Zero é um jogo que eu não curto, então o outro deve ser melhor. mais de uma vez em mais de um lugar diferente. Eu não entendo qual é a mente das pessoas que perguntam Pau esqueio, velho. Acontece, é tudo doido, cara. Só fala qualquer coisa, pô. isso. De um lado, nós temos um ex-militar, que é uma máquina de matar, um verdadeiro exército de homens só. Ele entra em algum lugar e só mata todo mundo. E aí vai embora, como se nada tivesse acontecido. Absolutamente imparável. E do outro, nós temos exatamente a mesma coisa, só que ele para o tempo. Eu sei que o Zero não é exatamente para o tempo, mas o que você quer que o Jacket faça? Ele vai ser randomizado. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. De novo, vão lá nas minhas redes. E também no meu canal de corte, Rapaz, que eu deu vou ser assunto muito isso aqui, mais hein? prevalente lá do que nesse canal aqui. Não que esse canal aqui vai parar, é só que vai ter menos vídeos e vai ter vídeos mais bem trabalhados, então mais longos. Até a próxima e até. E até. Cinema. Rapaz, falei, hein? Falei pra caralho. Isso. Isso aqui é inesperado. Tô com medo de reagir a esse vídeo porque eu não sei se a pessoa gosta de reacts, né? Eu espero que não tenha problema. Porque o Frollo é o melhor vilão da Disney, da Laura Lua. Oh, porra. Aconteceu o que eu mais temia. Eu fui coagida pelo meu próprio público. Brincadeira, é o seguinte. No meu último vídeo, expliquei os motivos de eu considerar a Gothel de Enrolados a melhor vilã da Disney. E é claro que, como em qualquer debate, discordâncias e sugestões de análise de outras figuras vilanescas Entendeu? foram levantadas nos comentários. E, ao analisá-los em termos quantitativos... Cara, a Mangotel é uma personagem muito boa. Não acho que seria loucura colocar ela como uma melhor vilã. Porque é opinião, sabe? Opinião cada um tem a sua. Você vai falar que não é. Não é uma loucura e insanidade de pegar um vilão, sei lá, daquele filme meme lá de comemoração dos 100 anos da Disney, que é um vilão foda-se, e colocar como se fosse o melhor vilão da parada. Isso seria loucura. Por mais que seria opinião também, mas seria uma opinião burra, com todo respeito. Pô, ela tá analisando uma personagem que é muito bem escrita, uma personagem que tem um arco bem legal,
que faz um tipo de maldade específica que é realmente impressionante. Pô, é um personagem bem escrita. Qual é o problema em colocar ali? Na minha visão, o melhor é o Scar. Gosto pra caralho do personagem. Aliás, perdão, o Scar é o. Considerando um vilão, tipo. Sei lá, vilão num padrão assim normal, né? Quando eu paro pra pensar um pouco mais assim, seria a Cruella. Mas a Cruella tem elementos, já como ela tem versão a versão do desenho, a versão dos filmes, a outra versão lá do live action novo. Eu acho que o Sky é mais só puxando a memória aqui a animação, né? Então eu acho que é quase coisas separadas na minha cabeça. Só consegui pensar Ah, em pô, no uma fim é só coisa. opinião, pô. Meu Deus, todos amam Claude Frollo. Admito que o E sim, filme tem o Frollo como puta vilão foda. Dá pra colocar também como vilão, mas eu acho o Sky mais foda. E aí? Corcunda de Notre Dame estava longe de ser meu favorito na infância, mas a demanda por uma análise do seu vilão me levou a dar uma chance. E a todos que incessantemente me coagiram nos comentários, meus mais sinceros, muito obrigada. Não apenas o filme é Obviamente, porque você vai conseguir fazer um outro vídeo gigante, monetizar, tá tudo certo. fascinante, como pesquisar sobre a sua história foi uma verdadeira toca de coelho que me fez compreender o porquê de Frollo ser um vilão tão complexo, realista e amedrontador. E no vídeo de hoje entenderemos o porquê de todos esses adjetivos. Também não pude deixar de perceber inúmeras semelhanças entre ele e a Gothel, e em alguns momentos citarei algumas delas, pois creio serem essas características que tornam ambos os vilões tão complexos e tão dignos de análise. E sem mais delongas, eu sou a Laura e hoje falarei sobre um juiz mentiroso, hipócrita e que de justo não tem nada. Justo. O Corcunda de Notre Dame é um filme de animação lançado pela Disney em 1996, Caralho, nasci sendo uma nessa porra. adaptação da clássica obra literária de mesmo nome, escrita por Victor Hugo. Farei uma breve contextualização do autor e das suas motivações para escrever a história. Victor Hugo foi um escritor francês pertencente ao Romantismo, movimento literário do século XIX caracterizado por um modelo de escrita mais livre e mais subjetivo. O Romantismo também foi marcado pela elaboração de romances históricos nacionalistas, ilustrando a influência ideológica desse movimento no país, sobretudo na Revolução Francesa do século XVIII, em que a supremacia da monarquia absolutista e da Igreja é Guatemala. rompida pela classe burguesa e substituída por valores iluministas, liberais e democráticos. E Até Napoleão surgir e virar basicamente uma ditadura, de novo. apesar de Victor Hugo simpatizar com os ideais da Revolução, o escritor era frontalmente contra a vasta degradação de construções medievais parisienses pelos revolucionários, os quais deixaram monumentos como a própria Catedral de Notre Dame largados às traças e destinados à demolição. Amante da É arquitetura e porque baniu engajado a politicamente, igreja o autor da queria França. produzir um romance que exaltasse a catedral na mesma medida que escrachasse os absurdos da vida social parisiense na Idade Média. E assim nasce, em 1831, a obra Notre Dame de Paris, posteriormente traduzida e relançada como O O Corcunda Corcunda de de Notre Notre Dame. Dame, cujo Justíssimo. sucesso estrondoso motivou a restauração do monumento e contribuiu para sua popularização e valorização enquanto patrimônio cultural. Muito obrigada por isso, Victor Hugo, e que bom que você não viveu para ver o que aconteceria depois. Mas enfim, ambientado no século A igreja pegou fogo. Tá, acontece. Já foi reformada já. XV, o livro possui personagens multifacetados que personificam as desigualdades e as contradições daquele período. E apesar das suas diferenças para a adaptação animada, eu gosto da forma como a Disney reinterpretou alguns pontos do livro, especialmente no que diz respeito à relação entre um jovem cineiro deformado e o ministro religioso que o criou e o enclausurou na catedral durante toda a sua vida. Né? Entenderemos isso melhor mais adiante. E agora, vamos mergulhar de fato na história do filme da Disney. Rapaz, que roteiro bom, hein? A história começa Pesquisa com uma narração gigantesca, rapaz. cantada, e por considerar alguns dos seus trechos interessantes, os citarei aqui em alguns momentos. Um grupo de ciganos migrava escondido para Paris, mas eles são encontrados pelo juiz eclesiástico Claude Frollo, que ordena aos seus guardas que os levem presos. Frollo abominava e perseguia os ciganos sob o argumento de que os mesmos profanavam os valores católicos e eram uma ameaça aos cidadãos de bem da cidade. Onde será que se viu, né? Esse tipo de assunto acontecer hoje em dia, né? Na Europa, especificamente, né? Que vem acontecendo, né? Bizarro como a vida imita a arte, né? E a história se repete sempre, infelizmente. Ao descrevê-lo, o narrador da história, que aliás é um cigano, canta: ele viu o pecado em cada ser, exceto em si.
Caralho, né? Impressionante como tudo é canetado nesse filme. Uma das integrantes do grupo, que estava com o bebê, É consegue só fugir, mas é canetada. perseguida e morta pelo juiz nos degraus da Catedral de Notre Dame. Ao se Não acho que a Disney faria um filme assim de novo. Hoje em dia não mais, infelizmente. Uma pena. deparar com a aparência deformada do bebê, Frollo decide dar fim nele, mas é impedido pelo arquidiácono da igreja. Para quem não sabe, e eu também não sabia, o arquidiácono era, na Idade Média, o membro mais importante abaixo do bispo na Igreja Católica. Enfim, ele reprime o juiz por ter tirado a vida de uma inocente nas escadas do templo sagrado. E assim que Frollo responde ter a consciência limpa, o arquidiácono aponta para as imagens esculpidas na catedral e canta o seguinte: você pode até iludir-se que não vai ter remorso amanhã, mas não vai conseguir desviar ou fugir desse olhar, o profundo olhar de Notre Dame. Então, amedrontado pela culpa cristã, Frollo aceita criar o bebê como seu próprio filho, escondendo no campanário da igreja, almejando tê-lo como servo no Só futuro. canetada O esse cigano filme, né, velho? finaliza a canção com um questionamento: quem é o monstro e quem é o homem? Bom, creio que essa seja uma boa hora para falar um pouco sobre o contexto histórico em que a trama se passa, Esse filme saiu esse ano. O que dizia que isso é cultura woke, meu Deus do céu. quem são os Blasfêmia contra a igreja e os caralho. ciganos e por que diabos um juiz se baseava em dogmas religiosos para condenar pessoas. A igreja era basicamente um só com o Estado na época. A Idade Média, período entre os séculos V e XV, era marcada pelo monopólio da Igreja Católica nas mais diversas esferas da sociedade, Não apenas isso, a igreja católica literalmente tinha território. Ela era um país, basicamente, né? incluindo Era a um império, na social, verdade, né? moral e política. Nesse Especificamente. contexto, o chamado direito canônico representava a atuação clerical no âmbito jurídico, o qual, a partir de valores religiosos, julgava e Principalmente na aplicava França. penas a quem os contrariasse. Em outras palavras, aqueles que não seguiam o catolicismo. Diversos grupos étnicos praticantes de outras crenças eram taxados de demoníacos, bruxos e hereges, dentre os quais incluíam-se os ciganos. E quem são eles? Os ciganos são um grupo étnico cuja migração expressiva e comportamentos nômades tinham como finalidade buscar proteção de um contexto violento e de escravidão. Não se sabia ao certo de onde eles tinham vindo até estudos genéticos mais recentes constatarem uma origem indiana. Um dos primeiros destinos da sua migração foi a Europa, continente que até hoje concentra o maior número de ciganos no mundo. Né? Mas não demorou muito tempo para que seus costumes, vistos como exóticos, e as suas práticas místicas fossem estigmatizados e interpretados como uma grande ameaça para a instituição mais importante da Europa na Idade Média, Né? a Igreja Católica. O período entre os séculos XI e XV corresponde à fase final do medievalismo, denominada Baixa Idade Média, que ficou marcada pela criação do Tribunal da Inquisição, no qual a igreja acusava, julgava E e tacava a mulher em condenava quem fogo. bem entendesse. Quaisquer grupos contrários aos seus dogmas, como os ciganos, por exemplo, eram perseguidos e sentenciados a um fim cruel e doloroso. Né? Infelizmente, essa perseguição não se limita à Idade Média. Outro período de expressiva exterminação de ciganos e de outros grupos marginalizados foi durante a Segunda Guerra Mundial. Não acabou não, tá? Até hoje tá assim ainda. Até hoje acontece esse tipo de coisa. E com outros alvos, obviamente. Majoritariamente, tem diversos outros tipos de coisa. Porque o tempo passa, mas a história nunca muda. No século XX. Mas, Laura, qual é o propósito de falar sobre isso? A intenção do vídeo não é falar o porquê do Frollo ser um bom vilão? Bom, se você prestar atenção, eu meio que já tô fazendo isso. Né? Pois, apesar de fictícia, essa trama reside em um cenário extremamente verídico, numa era em que pessoas reais cometeram atrocidades dignas dos maiores títulos de vilania Claro. e que vem cometendo de inúmeras formas ao longo da nossa história até os dias atuais. Ao observar as características que fazem de Frollo uma pessoa horrível, é como se estivéssemos olhando para uma pessoa horrível real. E para mim, esse é o seu diferencial. Conhecemos muitos Frollos por aí. Essa que é a verdade, tá? A sensação de saber que diversos Frollos já existiram e se intitulavam bons torna sua maldade realista, e esse realismo a torna mais nítida, mais palpável, mais próxima e, consequentemente, bem mais assustadora. Né? Ok, agora que temos uma noção sobre o que Ainda assim que acho esse cara mais foda como vilão. Não tem o que fazer. estava rolando na época em que o filme se passa, podemos prosseguir com a nossa história. Batizado por Frollo de Quasímodo, que significa meio formado, o jovem cresce trabalhando como sineiro da catedral. É um filho Ao da puta, contrário né, do cara? que a Impressionante. aparência O pode Caniço é sugerir, desgraçado. Quasímodo é gentil, habilidoso e sonha em conhecer o mundo lá fora. Ele quer ir ao festival,
mas o seu mestre Frollo o proíbe de sair sob a justificativa de que o evento estaria cercado pela ralé da sociedade. Além disso, ele ressalta sobre o quão horrível é o mundo externo, sobretudo para pessoas deformadas fisicamente como Quasimodo, que estaria sujeito ao linchamento. Frollo diz o seguinte: o mundo é cruel. Nesse sentido, realmente faz sentido, né? Não tá tão errado pensar nesse negócio não, porque realmente era. Perverso. Eu sou seu único amigo na cidade. Nesse caso, não. Nesse caso, ele é só um filho da puta mesmo, né? Apesar de que muita gente trataria ele mal, ainda assim teria gente que trataria ele bem. É como qualquer outro lugar na Terra. Confie só em mim. Eu que o alimento, ensino e visto. Medo de você, nunca senti. Ele também afirma que a feiura de Quasimodo é um pecado e o faz repetir que é um monstro. E caso isso tenha soado Desgraçado, né, cara? familiar, você provavelmente assistiu ao meu vídeo sobre a vilã Gothel. E se não assistiu, link na descrição. E sabe que ela utiliza as mesmíssimas técnicas de manipulação para manter sua vítima enclausurada. Mentiras, transferência de culpa, isolamento do mundo e por aí vai. Por ser um juiz da igreja, Frollo precisa comparecer ao festival e uma cigana continuação chamada disso? Esmeralda faz uma apresentação na frente dele que, por sua vez, aparenta repúdio. Quasimodo decide ir ao festival escondido, acaba sendo humilhado pelo público e Esmeralda, apesar de contrariada pelo juiz, o oferece ajuda. Por essa razão, a jovem cigana passa a ser perseguida por Frollo e sua tropa pelo resto do filme. Algo interessante é o paralelo traçado entre o preconceito e a violência do vilão em relação aos ciganos e a violência que ele pratica contra o próprio Quasimodo, Exatamente. mostrando ser o verdadeiro monstro e aquele que de fato merece ser temido. E a Esmeralda identifica perfeitamente tal hipocrisia quando diz: maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo. Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam Que de sua canetada ajuda. demais, moleque. Considero que agora seja um bom momento para retomarmos e aprofundarmos as tem reinterpretações como. da Disney sobre a obra original e como isso enriquece os seus personagens. No livro de Victor Hugo, Enriquecia. a Catedral de Notre Dame assume tamanha importância que muitas vezes é descrita como um organismo vivo, o verdadeiro protagonista da história. E eu acho intrigante a forma como o autor encarna nos personagens Frollo e Quasimodo diferentes perspectivas acerca da mesma catedral. Um deles, uma espécie de semi-homem instintivo e selvagem, a apreciava pela beleza, estatura e magnífico conjunto. O outro, de imaginação erudita e ardente, por sua significação e mito, pelo sentido embutido e pela simbologia espalhada nas esculturas de sua fachada. E eu percebo essa personificação do edifício na própria aparência de cada um deles. O Frollo, por exemplo, é descrito como um homem alto, majestoso, imponente e erudito, adjetivos também aplicáveis à catedral, cujo estilo gótico almeja despertar, Papo reto. na sua construção vertical, o temor das pessoas pela sua grandiosidade e, na sua leveza, a graciosidade do divino. Aliás, a intencionalidade desse modelo arquitetônico é justamente fazer com que atribuamos suas características, o temor, a imponência e o esplendor, ao próprio Deus. E se Frollo compartilha de tais qualidades, estaria ele almejando comparar-se a Deus? Guarda essa pergunta, porque lá na frente eu vou respondê-la. Quasimodo, por outro lado, que jamais temeu as imensas torres da catedral e a escalava e explorava, representa o seu plano mais instintivo, sensorial e até afetivo. Ele não enxerga o edifício como seu superior, mas sim como parte dele. E, ao decorrer da obra, presenciamos a manifestação, além da catedral, de toda a Paris medieval, como personagens atuantes na história. E como a Disney adaptou isso? Frollo, na animação, é um juiz eclesiástico, representando na sua figura a justiça e a religião. Assim como, em paralelo, a ilha que ambienta a história possui o Palácio da Justiça e a Catedral de Notre Dame, os quais simbolizam essas mesmas coisas. Quando Frollo é pressionado a ficar com Quasimodo, ele teme o profundo olhar das estátuas que testemunharam todos os seus crimes, evidenciando o medo que a própria religião o causa e Obviamente. como ele reproduz esse mesmo medo em todas as suas relações interpessoais. Por outro lado, a catedral conversa com Quasimodo por meio das gárgulas de maneira amigável e acolhedora, um reflexo da personalidade gentil e bondosa do rapaz. Ok, seguindo adiante. Esmeralda acaba ficando confinada na catedral e, enquanto está lá, não pode ser aprisionada pelos guardas de Frollo. Nesse momento, não apenas já temos indícios do desejo repugnante que ele está Né? desenvolvendo pela cigana, como também constatamos novamente a hipocrisia e até mesmo uma espécie de projeção em falas que o descrevem mais do que qualquer coisa. É típico da sua laia torcer a verdade para confundir a cabeça com pensamentos pagãos. Em seguida, presenciamos uma cena muito bonita em que a Esmeralda ora na catedral pela salvação e pela proteção de todos os marginalizados, ressaltando que o problema não reside na fé em si,
e sim nos estigmas, na segregação e na violência sacramentados pelas instituições que a foda, praticam. cara. Agora, chegamos à minha cena favorita do filme. Ela gira totalmente em torno do vilão e é a que julgo ser uma das mais reveladoras a seu respeito. Já A é música noite dele, em né? Paris e, no Palácio da Justiça, Frollo decide fazer a sua confissão. Na catedral, os clérigos realizam a oração confiteor, que é confissão em latim, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Logo depois, somos levados ao Palácio da Justiça, onde Frollo parece estar prestes a fazer o mesmo. Ele canta: Beata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Em contraste com o canto da igreja, não há arrependimento na fala de Frollo, e sim uma prepotência e uma concepção de realidade totalmente distorcida. Distorção essa que se manifesta na interpretação do personagem sobre si mesmo e sobre todos os dogmas em que crê. Ele questiona seu desejo por Esmeralda, descrevendo-o como tão ardente quanto o fogo do inferno. E agora sim, tomado pela culpa de ter se apaixonado por alguém que despreza, pede que Maria o salve dos encantos demoníacos e pagãos aos quais foi submetido, desviando assim, novamente, a culpa de si. Óbvio, A né? culpa dos meus sentimentos não é minha. Foi a cigana que me enfeitiçou. Assim como não foi minha culpa a mãe do Quasimodo e todos os outros ciganos terem morrido nas minhas mãos. Foram eles que pecaram. É foda. Seja o que for, Frollo nunca se responsabiliza pelos seus atos e projeta nos outros a sua própria podridão. É E, isso. numa tentativa de entrar ainda mais em negação, conclui que a única maneira de Esmeralda ser salva é ela se entregar a um homem tão justo e bom como ele. Sempre encontrando atalhos para justificar sua hipocrisia Né? e provar a si e para Deus que ele não está errado em nada. Ele teme as esculturas e os santos bem mais do que teme as suas próprias atitudes. Gostaria de compartilhar uma análise que fiz sobre a construção semiótica dessa cena. Ela começa com um coro em latim, em que o cenário azul escuro, a fumaça do incenso e o vitral da catedral nos remetem ao sagrado. Frollo inicia sua canção intercalando-a com o coro calmamente, como se orasse junto com os membros da igreja. Porém, à medida que se dirige à fogueira e compartilha seus pensamentos, o canto em coro gradativamente é ofuscado por sua voz e gestos estridentes, enquanto o azul etéreo da noite é consumido pelos tons quentes de um fogo que ultrapassa a lareira e invade o personagem. Tudo, a partir daí, é extremamente vermelho, incluindo os capuzes dos juízes tão temidos por Frollo e a quem tenta a todo custo convencer da sua inocência. Sendo esse outro forte indicador da distorção feita pelo personagem em relação às suas ações, a qual também reflete profundamente em como ele interpreta a Deus. Temor, punição, subserviência. Né? Ironicamente, a forma como ele também espera ser tratado pelo Quasimodo e pelos Olha ciganos. só. Lembra do questionamento que eu levantei sobre Frollo se comparar a Deus? Pois é. É quase como se ele também almejasse tal superioridade e divindade, visto que ele não se enxerga como um pecador em nenhum momento. Pelo menos não quando convém, porque quando sente a dor na consciência apertar, é fácil delegar a culpa pro próprio Deus e dizer que ele fez o homem bem mais fraco do que o mal. E esse vermelho permanecerá acompanhando o vilão pelo resto do filme. No dia seguinte, Frollo dá início a um verdadeiro pesadelo em Paris, incendiando a cidade e tirando a vida de inúmeros inocentes em sua busca por Esmeralda. Né? A cidade é tomada pelas chamas, transformando-se Não pelas mãos de um acreditável. homem que se autodenomina justo e Claro, bom né? num verdadeiro inferno na Terra. Ao descobrir que Quasimodo havia ajudado Esmeralda a escapar da catedral, Frollo torna a transferir a responsabilidade das suas atrocidades a outra pessoa. Né? Agora Paris está em chamas e a culpa é sua! Mas, para seguir com a sua dinâmica de Tacou fogo na manipulação, cidade pois nem toda. seria A interessante culpa fazer é o Quasimodo sua, odiá-lo, foda-se. Frollo amacia a voz e Engraçado. manda aquela ladainha de aquela bruxa te enfeitiçou, que chance você teria? Mas tá tudo bem, pois o seu querido mestre, seu único aliado no mundo, garantirá que ela jamais volte a te atormentar. E onde será que eu já ouvi isso antes? Enfim, chegamos ao último ato do filme. Frollo descobre o esconderijo dos ciganos e os condena. Esmeralda está prestes a enfrentar a fogueira quando o ministro a propõe entregar-se a ele em troca da sua vida. Obviamente, ela o rejeita Né? e ele sorri ao presenciá-la cada vez mais próxima do fim. Algo que me chama a atenção, pois nesse instante vemos que nunca foi paixão, e sim uma ânsia de posse doentia Né? que reduzia Esmeralda a um mero objeto. Se ele não poderia tê-la, se livraria dela. E na sua concepção, não estaria contrariando seus valores morais e divinos em nenhuma das duas Tá poeta. hipóteses. Porém, Quasimodo a salva,
E apesar dos esforços da população, que se rebela contra toda a violência cometida pelo juiz, o mesmo consegue entrar na catedral e segue para o campanário. Nesse momento, que se assemelha demais a essa fala da Rapunzel para Gothel, passei a minha vida inteira me escondendo das pessoas que me usariam pelos meus poderes. Rapunzel! Eu deveria ter me escondido de você. temos a emancipação de Quasimodo. A minha vida inteira você disse que o mundo é um lugar sombrio e cruel, mas agora vejo que as únicas coisas sombrias e cruéis lá fora são as pessoas como você. Seguido da derrocada de vilão mais simbólica, irônica e autoexplicativa de um filme da Disney. Frollo diz: E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder. Como se estivesse se referindo tanto a Deus quanto a ele próprio. E, condenado pela própria catedral, que o observara por todos esses anos, o juiz recebe a sua tão temida sentença. Condenado ao que ele acabou de dizer. Assistir ao Corcunda de Notre Dame, além da contemplação visual e das lindas músicas, é ter contato com uma narrativa que circunda problemáticas reais. E analisar o Frollo é desenvolver a consciência social do sofrimento carregado por diversos grupos étnicos marginalizados ao longo da história. De acordo com o portal online das Nações Unidas no Brasil, a comunidade cigana soma cerca de 500 mil pessoas no Brasil, segundo estimativas. Apesar de numerosa, ela é invisível para as autoridades brasileiras, sofrendo com baixo acesso à educação, saúde e participação política, sendo alvo frequente de criminalização devido à propagação de estereótipos e preconceitos, inclusive por parte da mídia. Na descrição desse vídeo, colocarei alguns links de matérias que detalham melhor a atual realidade do povo cigano mundialmente e links de algumas ONGs destinadas à defesa de grupos socialmente excluídos. No mais, espero que tenha gostado dessa análise. Tentei deixá-la o mais completa possível. Hidrata, tá? Muito obrigada bom, por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Muito bom mesmo, cara. Ainda assim, acho o porra do leão lá, filha da puta, acima, né? Só que ele é só um leão, filha da puta. Para doido que quer vender, que quer fazer Este vídeo churrasco. Churrasco não, que quer fazer... Nossa senhora, deu branco. Casaco de dálmata, tá ligado? Essa daí é pedrada também. Vamos de camaleão, né? Especial o Celebi e o Teralik, famoso aí. Vazamento de Pokémon. Do canal do Camaleão. Este vídeo revela uma documentação sobre o Pokémon Celebi e a Pokébola GS. Os arquivos apresentados são provenientes do famoso Teralik, nome dado ao vazamento de dados da Game Freak, onde um hacker coletou 1 tera de informações, e até a data deste vídeo continua liberando dezenas de dados na internet. Embora o assunto debatido aqui seja sobre a lore de um Pokémon e um item, isso não representa o projeto final. Portanto, encare este vídeo como um material de curiosidade sobre a criação de Celebi. Você também pode perceber que, mesmo que essa lore não esteja oficialmente nos jogos, fragmentos dela são vistos em várias mídias Pokémon. Fala, pessoal! Eu acho que a problemática específica da Pokébola GS é mais um erro grande de como o anime não conseguia ser definido direito no começo dele. Já falei várias vezes aqui meu problema com a primeira temporada de Pokémon, porque por mais que o pessoal ame, diga-se, é nostalgia, né? E foi onde a gente começou a acompanhar a parada, foi a febre de Pokémon, então tá tipo, enfim, isso daí é marcante pra caralho. Questão de narrativa é ruim, desculpa, eles não sabiam o que eles queriam fazer, eles não sabiam o que exatamente eles queriam adaptar ali. Vocês queriam fazer uma história à parte dos jogos, vocês queriam adaptar os jogos, vocês queriam criar um universo que funcionasse com suas próprias regras, vocês queriam se adaptar ao universo comumente relacionado que os jogos produziram até hoje, né, de Pokémon. Então, cara, era uma mistura gigantesca do nosso mundo com o mundo de Pokémon. Tinha coisa ali que não fazia muito sentido e muita coisa ficaria sem pé nem cabeça, que foram se acertando à medida que o tempo foi passando, né? Mas principalmente essa primeira temporada tem muito problemáticas por causa disso. E a Pokébola GS é basicamente
uma decisão narrativa que foi literalmente descartada do andar da carruagem, né? Um plot importante para pegar o Ash e convencê-lo a ir de canto a Johto, para ele continuar a jornada dele lá, enquanto disputava tecnicamente a mesma liga Pokémon, porque tecnicamente são ligas Pokémons igual, mas ao mesmo tempo não, porque não compete no mesmo lugar. Pelo menos no anime, né? Nos jogos é no mesmo lugar, mas no anime não. Então, sim, tem uma liga para Kanto e para outra para Johto. Mas mesmo assim, a ideia da Pokébola GS, encontrar uma Pokébola que ninguém nunca viu antes, que não consegue abrir, tratado de tempos antigos, né? E não sabe o que é isso, tem que levar a Pokébola para um mestre antigo de produção de Pokébola. Na época que Pokébola não era feito comercialmente, que nem hoje em dia, né? Que tem fábricas e fábricas produzindo em massa Pokébola no mundo todo. Então elas eram feitas das berries no passado. E foi a primeira vez que introduziram isso no conceito da franquia. E a ideia era apresentar o Celebi a partir disso, né? Ele ia ser esse personagem saindo disso. O problema é que, como eu falei, no meio do caminho eles pensaram, em vez de ele fazer essa porra dessa história dentro do anime, por que a gente não faz um filme disso e ganha dinheiro? E aí foi. Eles fizeram o filme do Celebi, foi um 4 famoso. E essa narrativa dentro do anime de Pokémon foi apagada. Os personagens deixaram a porra da Pokébola lá com o Church, que era o mestre dessa porra, de fazer essa merda. E simplesmente eles nunca mais tocaram no assunto. Como o anime tecnicamente não é relacionado com os filmes, alguns até são, mas nem todos. Então é difícil entender o canon de Pokémon por causa disso. Então, se você só está vendo o anime, você literalmente vai ver ele parando num lugar lá específico para deixar a Pokébola com ele e ninguém nunca mais comenta sobre essa porra. E foi o principal objetivo dele ir pra Johto. Sabe? É um negócio que me pega muito e é uma pena. Pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. E pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez nós vamos falar sobre Pokémon Celebi, a GS Ball, né? Que ganharam um pouquinho da história, da sua origem, por conta do vazamento que tivemos a respeito da Game Freak. Lembre-se que o que você ouvir aqui, em determinado momento do vídeo, você deve levar exatamente assim. Se não aconteceu, não é canônico. Logo, o que você ouvir a respeito do Celebi e da GS Ball, a respeito dos vazamentos, leve exclusivamente como efeito de curiosidade, como os desenvolvedores imaginavam esse Pokémon e o item GS Ball. É isso. Tá bom? Mas, ainda assim, são informações interessantes. Algumas conflitam com o Celebi que nós temos atualmente, e outras só aparentemente reforçam a ideia do que eles queriam e estão fazendo com esse Pokémon. Algumas teorias podem surgir em base disso, então bora lá conversar e quero saber a opinião de vocês. Lembrando que nada muda assim extraordinariamente a respeito desse Pokémon, porém ainda continua sendo um vazamento interessante. Quero saber a sua opinião, deixe seu like, ele ajuda demais. Bom, vamos falar sobre o Celebi e a Pokébola GS em base do que a gente já tem como conhecimento de longa data. Então, o que a gente vai discutir agora é, de fato, o que já sabemos, sempre soubemos, e, pelo menos por enquanto, vai se permanecer assim. Celebi é um Pokémon guardião do tempo, é uma das figuras mais enigmáticas da franquia Pokémon, conhecido pela sua habilidade de viajar no tempo e proteger as florestas. Ele é um Pokémon do tipo psíquico e grama, que simboliza a regeneração e a harmonia com a natureza, sendo um guardião da floresta que traz prosperidade aos ecossistemas. Um elemento central na história do Celebi está em Pokémon Crystal, que infelizmente não foi muito bem utilizado. É a GS Ball, um item-chave exclusivo desse jogo. A GS Ball é uma Pokébola misteriosa que faz muitas referências, provavelmente, ao jogo Pokémon Gold. Celebi no Power Scale tá em qual nível? Cara, ele é um Pokémon lendário, né? Mítico, se você parar pra pensar. Mas sei lá. Ele não estaria nos níveis dos Pokémon de criação, obviamente. Mas ele não tá muito longe do topo, assim, de força, não. É questão de... ele faz, né? Silver, com as letras GS escritas na sua superfície, com uma coloração que também combina
né? Com o tema desses jogos, dourado e prata, gold e silver. Simples. Um NPC em Pokémon Ultra Sun e Moon menciona a Pokébola GS, afirmando que ela significa a Pokébola do maior ferreiro. A tradução fica muito torta se não for de fato no Japão, já que faz mais sentido por lá. No Japão ficaria como Gentetsu Super Ball ou Bola Gold Silver, essas duas versões. Gentetsu é o nome do Kurt no Japão. E para quem não se lembra do Kurt, é o responsável pela criação de Pokébolas de Apricorn Que eu falei mais cedo na minha explicação. em Johto. Para obter Celebi, originalmente os jogadores devem primeiro adquirir a GS Ball e levá-la até o Kurt, exatamente como aconteceu no anime. Um personagem que vai analisar a Pokébola por um dia. Após a análise, a floresta Ilex se torna agitada, e o jogador deve colocar a GS Ball no santuário da floresta, que vai invocar um Celebi selvagem no nível 30. A distribuição, inclusive, da GS Ball sempre foi um grande problema. No Japão, era mais burocrático, com o uso de um sistema mobile. Ah, Nintendo! Conseguir ter acesso ao evento. No Ocidente, o evento nem chegou a ser realizado, Nunca rolou, pô. mas inicialmente estava projetado para você conseguir a GS Ball em Goldenrod, no centro Pokémon. Na versão do Virtual Console no 3DS, a GS Ball não exige mais uma distribuição de evento como nos jogos originais. Pô. Agora, ela pode ser obtida após a entrada no Hall da Fama. E aí, através da GS Ball, você conseguia ativar o evento. A GS Ball fez várias aparições na série, com o Ash eventualmente indo pegar essa Pokébola para que os professores Rapaz, esse plot ainda envolvia essa mulher, né? Minha nossa, acho que essa daqui é um dos bagulhos mais complicados e estranhos dentro dessa franquia. analisassem ela. Foi o grande responsável, né, em fazer esse intermediário da saga de Kanto para Johto. Né? Então a Pokébola GS sempre teve um símbolo muito grande na franquia Pokémon. Isso que é um grande problema na minha visão, cara. Ela era uma parada muito relevante, porque ela, tipo, era um grande mistério, porque é um dos primeiros mistérios dentro de uma parte específica da franquia, que é o início, que é a parte mais característica, que, entre aspas, assim, muita gente gosta, ou quase todo mundo gosta da franquia, né? Então, pô, sendo um dos primeiros mistérios da parada, e conectando essencialmente as duas partes, né, da primeira geração, né? Você tem esse problema. Não tem uma resolução pra isso, incomoda, né? Até hoje me incomoda, sendo sincero. Tem um grande vácuo na sua história, porque depois que o Ash entrega a Pokébola para o Kurt, eles nunca mais falam sobre a Pokébola. O que deixou sempre todo mundo com uma dúvida. O que tinha na Pokébola? Qual era o foco da Pokébola? Em uma entrevista com Matsumiso Hidaka, em 2008, que inclusive você pode conferir essa entrevista aqui no canal, foi revelado que a Pokébola GS originalmente deveria conter um Celebi, que seria o foco de uma grande saga na região de Johto. No entanto, com a decisão de fazer o Celebi o protagonista no quarto filme, como eu expliquei mais cedo, a trama foi considerada redundante e abandonada. Mas o anime teve o grande impacto nessa Pokébola, né? A popularidade da Pokébola GS cresceu principalmente por conta dessa associação com o anime. E, como eu falei mais um plot que eles poderiam ter mexido em jornadas. Mas, né? Pra quê? Pra vocês, sempre se tornou um símbolo de enigma que não foi decifrado. Hoje, tivemos uma grande reviravolta após o vazamento de dados da Game Freak, que revelam informações extras sobre o Celebi e a sua história, assim como a Pokébola GS. Daqui pra frente, leve as informações como fator de curiosidade, mas não são canônicos. E percebe-se que a Pokémon Company continua fazendo ajustes na história desse Pokémon. Porém, se não está no jogo, se não está nas mídias, acho que a gente não deve considerar como canônico. Documentação do Celebi. Celebi. Configuração do jogo. Número 251. Pokémon temporal. Tipo, psíquico grama. Altura, 60 cm. Peso, 5 kg. Passagem na Dex de Pokémon Gold. Viaja através do tempo, vagando por vários lugares. Dizem que as florestas onde Celebi aparece prosperam em vegetação. Em Pokémon Silver, dizem que o ovo deixado nas profundezas da floresta aonde Celebi desapareceu veio do futuro. Um pouco de sua história. Acredita-se que Celebi foi arrastado pelas ondas do tempo, vindo de centenas ou milhares de anos no futuro. Celebi não tem a habilidade de viajar no espaço-tempo por si só, mas é arrastado quando ressoa com seus companheiros ou com uma floresta bela.
ele aparece quando a frequência é compatível. Mesmo que chegue em um determinado tempo, ele é rapidamente levado embora, tornando os avistamentos extremamente raros. Celebi aparece sem ser notado e desaparece de repente. Pode se comunicar com todas as formas de vida, plantas e animais. Diz a lenda que Celebi aparece em florestas belas. Existem muitos Celebes, então eles têm comportamento em grupo, semelhante às fadas. A origem do nome Celebi vem de celebrate, ou celebrar. No futuro, daqui centenas de milhares de anos, o mundo, ou a Terra, no universo Pokémon, não estará extinta. A humanidade e outras formas de vida Pokémon continuarão a viver em meio à natureza abundante. No entanto, existem muitos problemas ambientais, como poluição e destruição da natureza. É basicamente nosso mundo, né? Que ainda precisam ser resolvidas, incluindo a extinção de algumas espécies ou risco iminente de outras. Mas todas as formas de vida no planeta superarão essas dificuldades e alcançarão um futuro cheio de alegria. A aparição do Celebi do futuro é a prova de que o futuro de toda a vida na Terra está assegurado. Celebi é um mensageiro. Se não fosse o Rayquaza a estourar aquele meteoro, não era tão segurado não, né? Mas tudo bem. Do futuro. Se o mundo seguir um caminho errado, Celebi deixará de aparecer. Santuário na Floresta Ilex. Evento para fazer o Celebi aparecer. Coloque a GS Ball no santuário. Celebi atraído pela GS Ball. O Pokémon temporal Celebi aparecerá no céu. O jogador poderá encontrá-lo. Celebi será tratado como um dos 3 pássaros lendários. Se for derrotado, não aparecerá novamente. A Pokébola GS. GS Ball, Generation Sympathy Ball, bola de empatia geracional. Também há uma teoria que seja a Gantetsu Special Ball, bola especial Gantetsu, criada por um descendente de Gantetsu no futuro. Ao torcer parte superior da bola, ela vibra. No jogo Pokémon Gold e Silver não era possível adicionar novos itens, então foi classificada como item precioso. A GS Ball é um presente dado pela recepcionista ao jogador que atingir o primeiro ranking no Pokémon Communication Center. Esse Pokémon Communication Center é um Pokémon Center exclusivo da versão japonesa em Pokémon Crystal. Bom, essas são as informações adicionais. A porra do bagulho é PCC. Vai tomar no cu, porra. Mais nesses documentos sobre o Celebi. É muito interessante observar que originalmente o Celebi não teria poderes de viajar no tempo, mas sim ele era arrastado pelas ondas do tempo. Isso mudou. Por isso, quando é avistado, ele logo desaparece, pois ele não permanece por muito tempo em suas viagens. O que justificaria justamente a dificuldade de encontrá-lo. O que me chama a atenção também é o fato dele ser um mensageiro, de que existe vida no futuro. A ressonância do tempo o arremessa para o passado ou para o futuro, assegurando às pessoas que as suas escolhas até ali revelam que ainda existe um futuro. O que parcialmente se choca com a passagem dele da Dex, aonde diz que Celebi aparece em momentos de paz. Porém, aqui é mais profundo. Se Celebi deixar de aparecer, provavelmente o futuro daquele universo pode estar comprometido. E estranhamente, em Pokémon Scarlet e Violet, é o único jogo onde o Celebi não aparece, seja em game ou em distribuição de evento. Podemos teorizar N motivos para que isso tenha acontecido até agora. Mas será que todo o lance temporal que existe no jogo talvez ter comprometido a realidade deste universo? É só uma teoria besta e esses documentos não tornam essa história em específico do Celebi canônica. Mas, sem dúvida, é uma... Tem fato também que o Celebi... que ele tá falando, obviamente, isso não é algo canônico também, né? Então, enfim. Uma forma muito legal de ver esse Pokémon. E, ironicamente, essa história documentada foi, digamos, parcialmente usada na animação A Ripple in Time. Essa animação serviu para promover a colaboração da Pokémon Company com o Daniel Archan, que faz aí diversas esculturas e fez diversas esculturas sobre Pokémon. Este projeto artístico foi apresentado como uma exposição que explora a relação entre o Pokémon e a passagem do tempo, além de discutir temas como nostalgia e a evolução dos jogos ao longo dos anos. E como se falava de uma proposta de tempo, Dialga e Celebi foram usados nessa animação onde o Ash está presente. Doideira, né? E após uma batalha... É porque ele não envelhece, também tá congelado no tempo. Que o Ash estava tendo em uma liga ali, o choque do trovão do Pikachu acaba atingindo Celebi, que acaba se protegendo.
E ali é gerado uma fonte de energia onde faz com que o Celebi leve o Ash, o Pikachu e ele mesmo para um outro momento e agora no futuro. Mas o Ash ainda estava no mesmo local, apenas avançou no tempo. Lá ele começa a vagar pelas ruas e percebe que está tudo coberto pela vegetação. E então percebe que a população não existe mais. Porém, os Pokémon continuam a viver e as estruturas de Daniel Archan estão bem comprometidas por conta do tempo. Lá, Ash percebe que está completamente sozinho em um mundo rodeado por Pokémon. E então ele encontra com o Celebi, que aparentemente foi o responsável em ter teletransportado ele para lá. E quando ele olha para cima, a ironia é que o cérebro também transporta ele pro passado, no caso, no filme. Dialga também está ali. Após ler esses vazamentos, poderia... Imagina encontrar esta porra deste bicho te olhando com os olhos vermelhos, piscando, brilhando na escuridão, esse bicho tendo 20 metros de altura. Você sendo o único humano ali. Imagine. O infarto vem na hora. O estúdio do anime ter usado um pouco mais da história de origem do Celebi e feito essa pequena historiazinha para fazer essa colaboração, o que eu quero dizer é que existe uma diferença entre o Dialga e o Celebi, pelo menos que nós temos ciência, é que o Dialga consegue controlar o tempo, ou seja... E olha que esse daqui, tecnicamente, é o deus bom, né? Tecnicamente. Ou seja, fazer o tempo ficar mais rápido, mais lento, reverter o tempo, e obviamente também consegue viajar pelo tempo. Enquanto o Celebi, nós sabemos que consegue viajar no tempo. Além disso, é dito que o Celebi também consegue realocar pessoas que estão fora do seu tempo, realidade, para o tempo original. Será que aqui Dialga não deu um jeito para que o Celebi trouxesse o Ash para aquele local e, consequentemente, fez com que ele pudesse ver que o futuro, na realidade que ele vive, está comprometido? É uma forma de ver também essa animação. Eu achei muito curioso. Se você ainda não viu, sugiro que clique no izinho no final desse vídeo. Obviamente, isso não se casa com o anime Pokémon que conhecemos. Óbvio. E não quer dizer absolutamente nada. Mas tem também o detalhe que o próprio anime que a gente vê tem multiverso nele, né? Então, você pode dizer que é apenas uma realidade específica onde um Ash acabou sendo transportado para o futuro e viu que o mundo desse mesmo Ash vai ir pro caralho, né? Então, esse Ash tá fudido. Não quer dizer que o nosso esteja fudido. Mas é interessante que eles fizeram a animação dessa forma. Lembra muito, se choca muito com o que foi dito nos vazamentos. Novamente, leve o conteúdo desse vídeo, principalmente essa parte do vazamento, como algo que você não pode usar para alterar a história ou argumentar que o Pokémon mudou. Muito pelo contrário, você pode sim usar como um apoio para ideias que talvez a franquia queria ter com esse Pokémon, ou como eu fiz nesse vídeo, teorizar a possibilidade deles estarem reutilizando fragmentos da origem do Celebi em outras mídias. Mas é basicamente ideias descartadas ou ideias que estão em stand-by, talvez possam ser reutilizadas mais para frente em um momento oportuno, né? É por isso que esse material desse vazamento não dá para dizer que não é canônico especificamente, tá mais pra um canon separado, tá ligado? Não necessariamente ele vai ser usado agora, ele vai ser usado mais pra frente. Se esse tipo de coisa realmente não fosse relevante, até essa altura teria sido descartado. A verdade é essa. Ainda assim, é aquela coisa, né? Se de fato não aconteceu, se de fato não foi dito, principalmente dentro dos jogos, não aconteceu, né? Então, é só a nível de curiosidade mesmo. Há outros vídeos que eu estou fazendo e esse vídeo entra aí para mais um dos vídeos do Teralic. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, porque ele ajuda bastante. E, enfim, é isso. Um forte abraço. A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. É isso, velho. Mais um vídeo pedrado do Kami. Muito foda. Absoluto Cinema. Vou me inscrever aqui no canal dele com o meu segundo canal, porque eu não sei porque eu tô vendo isso daqui no meu segundo canal, em vez de estar vendo no primeiro. Ah, tudo bem. A gente vem pra cá e dá like de novo com o primeiro também. Este vídeo revela uma documentação. Tá tudo certo. Muito bom, cara. Eu disse que eu não ia falar nada sobre o
Teralic especificamente, né? Mas o que eu queria dizer naquele vídeo que eu fiz é que eu não queria falar sobre coisas específicas do Teralic. O que seria aquele monte de história macabra e doentia que saiu e tomou a proporção que tomou. Tanto é, infelizmente, isso chamou mais a atenção das pessoas do que os vazamentos incríveis que a gente teve em relação a conteúdos que não foram utilizados, ideias que ficaram pelo caminho, porque a Game Freak, ela infelizmente trabalha para lançar jogo anualmente, né? Acho que isso mudou agora, felizmente. Mas como eles acabaram trabalhando nesse ritmo inacreditável de ficar produzindo jogo anual, infelizmente tiveram que cortar coisa, né? De produção e de desenvolvimento. Né? É natural tirar ideias que não ia ter como fazer, ou que não iam pra frente de qualquer forma. Mas muita coisa ali se viu como algo que, se desse mais tempo, eles poderiam ter feito. Porque muitos assets ou muitas ideias foram reutilizadas em jogos posteriores. Né? Às vezes até de mesmo lugar, né? No 3DS mesmo. Então, é aquela coisa, né? A gente poderia ter muito mais e fazia muito mais sentido ter muito mais se o trabalho lhe fosse bem feito. Mas é uma empresa que não faz um trabalho bem feito há anos. Então, nesse sentido, saiu muita coisa muito foda, seja do Anipoke, seja dos jogos. Né? Então, cara, essa é a coisa do Terra que eu quero falar. É sobre esse tipo de vazamento que os meus jogos brilham. Não aquele monte de coisa bizarra que eu quero esquecer, sinceramente. Então é basicamente isso. Saideira, chat? É o primeiro react do Camaleão, cara. Espero que tenha ficado bom. Não tava. Não falei muito no começo, né? Tem umas pedaços ali. Queria ouvir mais a explicação dele. Apesar que eu basicamente falei a mesma coisa que ele, né? No começo do bagulho. É a informação de quem é velho em Pokémon, né? A gente sabe as mesmas coisas. As coisas a gente não esquece, né? Bizarro, pô. Tem tanta coisa que a gente acaba esquecendo com o passar dos anos, né? Por 28 anos. Eu vou fazer 29 no ano que vem, fevereiro. E, cara, é basicamente a idade do Pokémon, né? Franquia. Porque ela nasceu em fevereiro também, né? De 96. Poucos dias depois. É o destino que fala, né? Então, é uma franquia que tá comigo desde o meu nascimento, então é uma parada importante, sabe? E, sei lá, eu posso esquecer de muita coisa, mas isso daqui não. Por mais que seja tudo informação idiota, tá ligado? Não serve pra nada tecnicamente falando assim, né? Mas pra mim serve, pra mim é importante. Então eu dou valor. Vamos ver. O YouTube não tá dando nenhuma ideia de porra nenhuma, né? Eu sinto que ultimamente tá saindo menos conteúdo, né? Acho que o pessoal tá tirando férias mais cedo. Sei lá. Tinha uma coisa nada a ver, que não tem nada a ver com o assunto que a gente tava falando. O strike do segundo canal vai cair. Em 13 dias. Não tô louco. Logo, logo, finalmente, né? A fase fudido vai passar. Infelizmente, né? E vou poder reupar aquele vídeo. Ah, vou fazer questão de reupar aquele vídeo de novo. Dá uma edição diferenciada. E que me aguarde. É isso aqui. E mas falando em Alien Isolation, teremos o segundo jogo. Teremos a continuação, moleque.
Eu nem acreditei quando isso apareceu pra mim lá na Steam. Eles falando ali em comemoração, acho que é os 15 anos do bagulho. Não lembro exatamente quantos anos estava fazendo o Arizona 8, né? Mas eles vieram a público ali, né, pra comemorar. Eles anunciaram que estão produzindo um segundo jogo da franquia. E é muito bom, fico muito feliz com isso. É literalmente um dos jogos mais absurdos já feitos até hoje. Não tem como, maravilhoso. Pô, a expectativa é alta, eu espero que correspondam, tá ligado? Com a expectativa, né? Pô, eles conseguiram fazer o que fizeram lá atrás, imagina agora. Com tecnologia atual, né? Uma capacidade de deixar o Alien ainda mais aterrorizante e ainda mais implacável na sua caça, tá ligado? Nossa senhora, eu fico pensando no que o diabo desse bicho pode fazer pra te perseguir com o nível de habilidade que dá pra você programar no personagem, né? Tava esperando lançar um filme bom. Aí, tá querendo demais. Ah, véi. Ai. Pô, cara. Outra coisa também que eu falei no Twitter, postagem que o Mitch fez falando sobre. Vou ler exatamente a mesma coisa para não perder contexto. Cadê? O Mitch postou um tweet falando, né? Ele postou, na verdade, foi uma thread explicando mais coisas, mas para fazer uma ideia específica, seria basicamente, abre aspas pro Mitch. Quanto mais a gente tenta investir e fazer umas paradas legais, mais dor de cabeça dá, sem contar que o retorno nunca é igual. Será que hoje em dia realmente vale a pena investir em conteúdo de qualidade? Nos últimos 2 anos notei que não. Talvez um dia volte ao hype. Hoje não. Né? Ele foi explicando mais coisas ali. Na ideia do que ele quer dizer, né? Falando sobre em questão de qualidade, e entre aspas, qualidade, não é aqui sobre conteúdos que eu ou você considera de qualidade. Falado, na verdade, de produção de conteúdo, né? Fazer um vídeo cada vez melhor, com uma edição melhor, uma câmera melhor, com um microfone melhor, né? Com captação de áudio melhor, enfim, com roteiro. Pra deixar ele cada vez mais bem produzido, gastando mais da produção da parada, né? E aí eu, em cima disso, especificamente eu comentei, né? Que eu também noto isso há muito tempo, na realidade, eu tô passando pelo mesmo, porque tem vídeos que eu me dedico, né? Já vinha fazendo isso daí no passado, até o canal começar a ter o pequeno boom que ele teve, né? É quase 5 mil inscritos, com os reacts. Eu vinha fazendo de vez ou outra, esporadicamente, vídeos com roteiro, né? Vídeos falando sobre assuntos que eu gosto, né? E tentando produzir o que eu consigo fazer de melhor na edição e também, obviamente, criar, né, em cima da parada. Agora, eu notei, com o passar dos anos, que é totalmente inviável fazer esse tipo de coisa. Eu investia em tentar ter. Pô, eu tenho 2 webcams. Porque eu queria ter um setup normal e eu queria ter um setup que eu ficava em pé para poder me expressar melhor de uma forma que quando eu tivesse com raiva, quando eu tivesse animado, as pessoas conseguissem ver de uma maneira mais fácil, né? Muito inspirado na forma como o Rec fazia, nosso querido goleiro Zé. E cara, infelizmente, isso dava um trabalho do caralho pra fazer, tinha que ajeitar as coisas, configurar o PC, mudar as entradas de onde está a câmera, porque as duas não tem como funcionar ao mesmo tempo, né? E ter que mexer no microfone para deixar na altura certa e o meu microfone ele não tem como apoiar direito da maneira com que eu queria, então tinha que fazer umas gambiarra, empilhar caixa, empilhar coisas para ficar numa altura próxima da onde eu tô falando, né? Ainda assim,
A própria câmera, ela não tem como ficar numa posição exatamente adequada, né? E eu sou uma pessoa alta, por mais que não pareça, eu tenho 1,80 m. Então, ela fica um pouco mais abaixo de mim, então eu tenho que ficar, às vezes, um pouco recurvado quando eu estou em pé, para poder não soar muito a diferença da parada, enquanto eu tento angular ela melhor. E era um trabalho desgraçado para fazer isso. Continua sendo um trabalho desgraçado para produzir roteiro, né? Inclusive, estou enrolando 2 dias para fazer o roteiro de ReZero. Enfim, não interessa o motivo. Estou enrolando, isso é um fato. Estou cansado, os 2 dias foram tipo, bem cansativos. E acontece que eu deixei passar e é isso. Pode ser que atrase o vídeo essa semana, por exemplo. Mas porra, é cansativo produzir o roteiro. É cansativo pra caralho gravar isso também. Porque, diferente de outros vídeos, isso leva tempo, né? Você vai errar alguma coisinha. Você vai achar que não ficou tão legal a forma como você falou. Você quer refazer de novo, né? Você vai olhar o roteiro, vai ler e captar a ideia que você quer passar. Mas na hora que você tá falando, algo vai fugir da sua cabeça, você vai ter que parar, começar de novo, sabe? Trazer essa linha de raciocínio às vezes pode ser difícil. E depois, quando você vai fazer o corte no bruto, o bruto vai ter lá 1 hora e meia, né? E quando você vai fazer o produto final depois da edição, que você gasta 4, 5, 6 horas de edição, para poder deixar certinho no tamanho viável, fica ali por volta de 20, 30, 40 minutos, sabe? E isso é ruim, o YouTube não recomenda. O YouTube simplesmente caga na sua cabeça e seu vídeo não é recomendado. Você vai, upa, tem ainda o render que demora pra caralho, o PC fica totalmente sem poder ser utilizado pra nada, porque o render é pesado pra cacete, então ele fica parado por horas até que eu possa mexer de novo e poder upar o vídeo. Você faz tudo isso, todo esse trabalho é desgraçado. Então, às vezes mais de 10, 12 horas direto fazendo tudo isso que eu falei pra upar essa porra no YouTube e o vídeo bater 100 views, 150 views, sabe? Eu pego a porra do vídeo do Mark que eu fiz do Ben 10, eu gravei essa porra em 8 minutos, não deu a minutagem que eu queria, eu enrolei, regravei um pedacinho depois, não vou nem em 2 minutos, pra poder monetizar melhor, até 8 minutos ali, coloquei uma telazinha final mais longa e tal, poder monetizar menor. Não sou de fazer isso não, mas eu quis fazer naquele específico. Para dar. Esse me dá muito mais trabalho do que usualmente um vídeo de React me dá. Tá ligado? Às vezes é só 10 minutos pra poder gravar e editar. Editar React é muito mais tranquilo. Você só corta o começo, corta o final e tá pronto. O negócio bate 1K, 1K e meio, 2K, 3K. Como é que funciona isso? Sabe? Como é que você vai querer insistir nessa porra? Como é que você vai ficar se esforçando, gastando tanto tempo se você só precisa fazer um vídeo de 5 minutos e conseguir 5 vezes mais o valor de uma produção que demorou mais de 10? E o YouTube é isso. Fica refém dessa situação. E olha que eu gosto pra caralho de fazer React. Mas, porra, se o meu canal ele tem esse tamanho, por que esses vídeos não são tão recomendados quanto os Reacts são? Sabe? É foda, cara. Não dá pra entender. Tudo é projetado para que você fique produzindo a mesma coisa sempre. Você continuar nessa mesmice, cara. Não tem o que fazer. Você sai, a chance é você se frustrar. Deu dor de cabeça. Gastar dinheiro à toa, não ter o retorno. Isso é frisado pra caralho pra você. Você vê esse tipo de coisa acontecendo. Inevitavelmente. Fora que é mais brutal ainda, porque o YouTube ele quer que você poste com uma frequência cada vez maior. A real é que você tem que postar pra ele todo dia, como se fosse uma empresa multinacional de produção de conteúdo. Você é só uma pessoa fazendo conteúdo no seu quarto em casa, sabe? Às vezes quando eu não deixo de postar num dia, no outro dia não sofre tanto. Porque o vídeo anterior foi tão bom que já supra a parada e o algoritmo continua dando relevância pro vídeo seguinte. Às vezes eu vou lançar um vídeo depois e tá mal pra caralho. Eu não entendo por quê, porque geralmente é o mesmo cantor, um assunto semelhante, a açúcar tá em alta, e por que não vai bem? Não sei. Ninguém sabe.
Mas o algoritmo é esquisito, né? Às vezes eu tomo DCMA em um vídeo antigo de alguém aleatório pra caralho, que não tem nada a ver. Eu vou lá, peço pra recuperar o diretoral, demora alguns dias e recupero. Nesse meio tempo, os vídeos que estão saindo, inevitavelmente, estão perdendo view de alguma forma. Despencam de uma hora pra outra. Será que as pessoas realmente estão tendo falta de interesse nesse período específico? Ou foi uma grande coincidência? Então por que quando eu recupero o negócio volta a crescer no número que estava antes? Estranho, não? Bom, se aconteceu uma vez, duas vezes, pode ser realmente uma grande coincidência. Agora, quando isso vira um padrão, quando sempre que eu tomar um DCMA, o meu canal começa a ser prejudicado em nenhum sentido, os vídeos são mal entregados, por mais que seja um vídeo muito específico, de que você sabe que vai muita gente ver. Pô, quando o Mark solta música nova e eu faço react, eu tenho certeza que vai ir bem no canal. Eu fico brincando com o Enigma, quando o Enigma volta, ele sempre vai me render 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 views nos vídeos. Sempre, não tem erro. Não vai ir mal o vídeo dele. A menos que eu lance algum vídeo que pegue DCMA. E aí, a vez de pegar 1.000, vai bater 200, 300, 150. E aí? O que tá acontecendo? Será que o pessoal que não teve interesse essa vez? Pode ser. Será que ninguém tá muito afim de ficar vendo react dessa música? Pode ser também. Ou será que aconteceu de novo? E não é um padrão vicioso aí do YouTube com alguma coisa? Enfim. No fim, quer dizer que é foda. Todo esse sistema que ele criou que obriga a continuar. Não interessa. E é totalmente inevitável. Por exemplo, de um tempo pra cá, não sei se vocês já perceberam, vou até olhar no canal. Claro, né? Se essa porra permitir. De uns tempos pra cá, todos os vídeos do canal ou são vídeos meus, e por vídeos meus eu quero dizer vídeos que eu roteirizei, vídeos que eu fiz do zero, e é 100% conteúdo meu, não foi baseado no conteúdo ali como react, ou é react de música geek. Essa sequência está acontecendo já faz um mês. Tem exceção. O meu último vídeo que quebraria essa sequência é literalmente o vídeo do Danael de Transformers que eu postei 4 semanas atrás. Aliás, minto, já são 5 semanas. Foi em 4 de outubro, a gente está em 12 de novembro. De lá pra cá, eu postei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, sabe? E... Tem pra terra nessa porra. Qual que é a ideia que eu tive recentemente? Eu andei um pouco frustrado, porque eu vejo canais maiores que o meu, questão de quantidade de view e questão de quantidade de inscrito. E, obviamente, quando você fica vendo outros canais, você fica pensando, cara, o que você deve fazer para tentar crescer, para ficar igual e tal. E eu percebi padrões ali. Padrões óbvios, né? Aquele padrão de comportamento que eu sempre reclamo de canais de React, que se tornam genéricos e não tem nenhum tipo de mínima diferença de todos os canais de React praticamente, repetindo as mesmas coisas, falando sobre os mesmos tópicos específicos, elogiando as mesmas coisas e falando que é tudo lindo e maravilhoso. Às vezes com um vídeo tá tendo pouco mais do que o vídeo original tem, ele tá reagindo, né? No caso, música. Que nos leva
a situação. Esse caminho eu não vou fazer. Foda-se, o canal não vai crescer com isso. Seria a coisa mais fácil, de fato, de fazer. Eu ia virar o canal genérico de React, que fica elogiando tudo, e ia ficar spamando aqui. Porque sai música todo dia, basicamente, nessa Geek, no YouTube. Não ia faltar. Então isso não vai rolar. Eu vou continuar achando Circo dos Horrores uma das piores coisas que eu já escutei na vida. Desculpa. Dito isso, eu reparo também que eles pouco ou quase nunca fazem react de outros conteúdos além de música, né? Então os canais de react, na realidade, não são mais canais de react, eles são canais de react geek. Canais de ficar escutando música. E aí eles expanam pra caralho. Raramente é um conteúdo, sei lá, de um vídeo do Piscine, de um vídeo do Anael, de um vídeo do Aizen, de um vídeo do Guto, ou qualquer outro criador. Só pensei nesses aqui, que foi os primeiros nomes que veio na cabeça. É sempre, sai a música do Crono hoje, eu gravo do Crono. Amanhã se sair a música do Mark, eu gravo do Mark. Amanhã, no dia seguinte, se sair do Darui, faço do Darui. Às vezes eu posto 3 vídeos do mesmo dia, os 3 de música diferente. Às vezes eu só posto o menos, mas posto. E todos são o quê? Música. Então eu fiz um pequeno grande teste aí, pra ver se ia refletir em views. Que por mais que os vídeos de conteúdo, na sua maioria também vão bem em view, eu acho que o tempo de retenção não é igual. Eles dão um clique, mas a grande maioria não completam o vídeo, né? Eles param muito cedo. Eles não acompanham até o final. E isso não me gera inscritos. As pessoas estão aqui no canal para ver mais algo específico, né? E eu acabei notando que os vídeos que mais dão-me retenção, inevitavelmente, são umas músicas geek. Eles são curtos. São bem tranquilos de ver. As pessoas querem ver, né? Na maioria do caso. Inevitavelmente, eu acho que o meu canal tem mais inscritos hoje em dia. Por causa do Geek do que por causa do Guto, do Danael, ou do Mitch, sei lá, qualquer outro criador. Então, cara, eu pensei, cara, eu vou falar um pouco aqui de música geek e vou alternar entre as minhas próprias criações, que são os vídeos de reserva, e ver o que dá. E aí ficou grotesco o que eu tô falando aqui. Ficou brutal a diferença de view. O único vídeo que foi mal recentemente de react foi o vídeo lá do Xamã, né? De Madoka. E inexplicavelmente tá pegando view agora, depois que num caminho diferente, né? No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, foi tipo mal pra caralho, quase não bateu 100 views. Agora tá chegando em 300. Alguns dias depois. Não sei porque tá crescendo, mas tá crescendo de alguma moda. De alguma forma. E, cara, pô, eu soltei o vídeo ontem de Crono. E eu sabia que ia dar bem view, já deu bem view, né? Já te pegou top 2, eu acho, de vídeo do canal. Já bateu 1.500 views, né? Tanto que eu não precisei nem postar coisa hoje, porque eu sabia que esse vídeo ia continuar muito bem e ia liderar a métrica de view do canal e ia, tipo, deixar o algoritmo positivo pra mim. Então eu nem preciso postar nada e acabar arriscando a deixar o algoritmo negativo com o processo. E uma música atrapalhar a outra, né? Um vídeo atrapalhar o outro, no caso, e não ir tão bem. Às vezes eu faço isso. Quando o vídeo vai muito bem, eu não posto no dia seguinte. Ele tem esses 2 dias para, entre aspas, brilhar e trazer para si as views. E o algoritmo ficar recomendando ele sem parar. Né? Sempre dá certo quando eu faço isso. Ele cresce muito. Porque ele tem só o destaque para si. Ele não aparece como um novo várias vezes, né? E porra, eu gasto esse tempo gigantesco criando esses vídeos de ReZero, porque eu amo ReZero. E por isso eu continuo. Só por isso. E não vai bem no canal, não. É mal pra caralho, na verdade. Lutando pra caralho, tá chegando em 200 agora. Não. 2 últimos vídeos ali, o terceiro, né? O 5 e o 4, né? Eles bateram recentemente 200 views. Mas na realidade, eu sofri pra chegar nisso. Principalmente o 4 ali. Eu tive um trampo do caralho. 30 minutos de vídeo. Quando eu postei, eles lutou pra pegar 120, velho. Foi tipo um baque gigantesco pra mim, pelo trabalho que foi. Eu fiquei muito pra baixo. Aí vi que segue, né?
dia seguinte eu fui lá, postei o vídeo do Marking lá do Ben 10 e bateu quase 2K. Então, porra. Tá vendo como é que o negócio é? É foda, cara. A gente fica nessa situação. Então, inevitavelmente, o que eu quero fazer agora é continuar seguindo essa porra, né? Isso vai me gerar view ou vai tirar inscrito? Ok. Mas a gente vai ter que dar uma diminuição natural de outros conteúdos assim. Talvez assim que faz live. Nem eu fiz agora. Eu vi um vídeo do Nael aqui. Antigamente eu não faria isso. E eu levo isso pro segundo canal. Eu começo a pegar conteúdos de react que não vão mais tão bem no meu canal principal e leve pro segundo canal para não deixar de fazer e ao mesmo tempo não prejudicar o algoritmo no primeiro. E a gente fica nessa gangorra, nesse cálculo mental de que pode não ser feito, de ser razoável de bom. E ao mesmo tempo eu ainda continuar deixar alguns dos vídeos assim que eu ainda posso errar. É foda criar conteúdo no YouTube, ainda mais quando o canal é pequeno, né? E o erro que você tem quando você é grande, foda-se. Você vai lançar um vídeo seguinte e vai dar tudo certo. Quando você é um canal pequeno e você erra, você se fode pra caralho. É complicado, cara. É estressante, né? Como ele falou, dor de cabeça. É isso que resume que é conteúdo na internet. E tudo isso tendo que lidar com um maluco falando merda na internet. Tendo que lidar com um problema que nem ontem, que não tava saindo som. Sabe? É foda, velho. Mas enfim. É por isso que os canais estão nem aí. Ninguém quer fazer mais conteúdo incrível, né? Eu fico falando do Psyng, brincando com ele, ou até criticando ele em coisas que eu não gosto. Mas o Psyng tá certo, tá ligado? Tem que fazer vídeo de roteiro porra nenhuma, não. Que se foda. Tem que pegar os vídeos mais fodidos e falar, postar qualquer porra e é isso aí. É esse que vai pagar a porra do dinheiro do aluguel dele. É esse que vai pagar as comidas que estão caras no supermercado pra ele, tá ligado? É ele falar, sei lá, se. Porra. Esqueci. É ele falar as loucuras que ele fala. E você fica pensando, da onde ele tirou isso? Do cu? Enfim, da onde não interessa. Aí ele fala qualquer merda, dá 100 mil views na porra do vídeo, ele conseguir viver. E no vídeo seguinte ele tem que fazer isso de novo. E no seguinte de novo. E isso tem que ser feito todo dia. Senão não tem dinheiro, sabe? E, porra, tem que monetizar o tempo, né? Fazer o negócio ser cada vez menos grandioso. Porque grandiosidade, no fim, te fode. Você só gasta dinheiro e você não é recompensado. O YouTube é uma desgraça, cara. Ele prejudica quem se esforça, parece. E beneficia quem consegue jogar com a bola embaixo do braço, basicamente. Né? Pra fazer isso, você não tem que se esforçar tanto, às vezes. Tem que saber lidar com o algoritmo. É, pô. Enfim, acho que eu falei demais já. Ó, eu vou falar pra vocês aqui antes de terminar a live uma última coisa. Toda vez que eu tenho no meu telefone aqui uma mensagenzinha de notificação do meu Gmail, eu tenho um leve aperto no coração, né? Eu tenho um gelo na alma, sei lá, chame como você quiser. Qualquer coisa que seja uma sensação horrível. Qualquer notificação que eu tenho do meu Gmail, eu já penso que aconteceu uma desgraça no meu YouTube. Porque geralmente eles vêm para anunciar o apocalipse no meu YouTube. Sempre é assim. Mas não, meu Gmail não é apenas pro YouTube. Meu Gmail também tem outras coisas, né? Tipo a Steam. E sempre que tem notificação de alguma promoção de algum jogo, aparece lá. E nem aconteceu agora. Eu vi os íconezinhos aqui no telefone, né? De várias notificações de vídeos do YouTube que tem aqui. Do nada apareceu agora às 1 da manhã uma notificação do Gmail. Eu já pensei, caralho, tomei strike de alguma coisa. É a primeira coisa que eu sempre penso. Eu vou olhar que era a porra de um jogo. Na minha lista de desejo ali, tá em promoção. Aí a gente respira aliviado, tá ligado? É impressionante, tá ligado? Infelizmente é sempre assim. O que eu já tomei de DCMA no ano passado, em vídeo antigo. Cacete! Mano, tinha dia que, sem sacanagem, eu tomava 30 DCMA em vídeo.
Sabe? Era desesperador. Como é que você... Eu explico aqui pra vocês. Se eu tomar um, e até eu recuperar esse um, que pode levar até 30 dias, felizmente eles geralmente são rápidos pra decidir de se me devolve ou não. Se me devolve, maravilhoso. Se não devolver, eu corto fora e fica sem áudio. Foda-se. Ah, porra. Você pensa. Se um já fode o canal, os vídeos, as views despencam dos vídeos, que não tem nada a ver. Os vídeos antigos com os vídeos atual. Nada a ver. Despencam do nada. Imagina 30. Isso acontecendo direto, tá ligado? Todo dia. Era 30 num dia, aí era 10 no outro, era 8 no outro, era 11 depois, aí 5, aí 8 de novo, sabe? Era loucura o 2023. Porra! Eu ficava maluco com aquela porra. Nossa, eu acho que... Eu, sei lá, parou. Porque literalmente não tinha mais pra ficar tomando. Eu tomei em todos, eu acho, no passado ali. Até parar. Até eles colocarem meu canalzinho ali como um canal que né, tá permitido a fazer react. Na lista... Good list, né? A white list lá. Chame como você quiser. Isso não, porra. É isso inacreditável. Nossa. Isso daí fez eu ficar marcado. Toda vez que eu olho uma mensagem do Gmail, eu já penso que é um novo, né? Já penso que é strike. Já aconteceu, né? Tô de boa. Nossa. Tô cansado, vou dormir. Desligo o PC. Aí eu deito e olho uma última vez no telefone um pouquinho ali. Só pra dar uma olhada no Twitter, ver o que tá acontecendo antes de deitar. Aí aparece notificação. Aí é uma desgraça na notificação. É um strike. E aí, como é que resolve? Ô, ódio que você me dá, cara. Eu tomei strike umas 4 da manhã uma vez, no certo cantor geek. E eu fiquei louco. Ah! Acontece. Enfim, acho que já falei demais. Já falei pra caralho. Já eu tô cansado. O dia foi puxado. E eu vou ficar por aqui. Só as frustrações da vida aí. Mas a gente passa por tudo isso. Tem que criar conteúdo, tem que fazer vídeo. Por mais que seja nem um pouco recompensador esse negócio de ficar fazendo vídeo longo, eu vou continuar. Fazer o quê? Mas se isso não fosse tão merda e o YouTube pelo menos me ajudasse a manter as minhas views, esses vídeos de Tokyo Revengers e companhia já teriam saído há muito tempo. Eles não saem justamente por isso. Porque não tem hype pra fazer. Eles já nascem mortos. Essa é a verdade. Eu tenho a ciência que eu vou lançar essa porra e vai mal. Isso não me motiva de nada pra mexer no roteiro dessa porra. Mas enfim, até o fim do ano teremos a porra do vídeo de Tóquio. Mas não espere que ele seja da forma como originalmente eu planejei. Ele já passou por muita mudança e atualmente eu tenho uma ideia do que fazer com esse troço. Então, novidades em breve. Beleza? É esse chat. Amanhã, se não acontecer de falhar de novo aqui, minha grande vontade de produzir, teremos live no YouTube, né? Pra poder ver as porras das músicas que acumularam um monte de música nessa porra. E também pra ver uns negócios de reserva. Importante. É isso. Valeu, Supremo. Valeu, Adriel. E boa noite.